Deixa eu só... já estamos ao vivo já. Uhum. E aí, meus amigos! Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando neste Tirando Dúvidas. E eu trouxe o meu amigo aqui do lado. Esse amigo de longa data, começamos a tocar juntos, tivemos nossa primeira experiência musical junto numa banda popular. Lembra disso, Dudu? Como esquecer do nosso som, né, cara? Foi a banda que me introduziu Bossa Nova. Possível esquecer. Bossa Nova. Graças ao bom Deus, você me convidou para tocar nessa banda no lugar do nosso querido amigo falecido Zulu, né? Então a gente Quanta tem uma história, boa né? história. Nós temos uma boa história junto, participando de festivais e participamos de vários projetos. Também participei de um primeiro projeto seu de música solo, lembra? Você lembra disso, Ilha Bela? Claro que eu lembro. No show de Ilha Bela. Eu lembro que a gente tocou, nós tocamos Amazonas e tocamos A Paz. Eu lembro até o que a gente tocou. Foi. Mas você não lembra que você tocou umas 3 músicas minhas também, você lembra? Lembro, mas a gente não gravou. Naquela época, você lembra que tinha uma câmera bem... Tinha uma música bem vagabunda e a gente não... Música uma câmera pequenininha, parecia aquela Tech Pix. Era horrível. Era muito horrível. E, pô, Frois, obrigado pelo convite, cara? Obrigado mesmo de coração. É muito bom falar com você. A gente estava até conversando sobre isso. Você faz parte aí de um dos grandes que me introduziu música popular. Antes de eu estudar na atual EMESP, na ULM, você é o cara que já estava indo estudar e sempre escrevendo. Pô, imagina, né, cara? 15 anos atrás, sei lá, eu tô falando 15 para o pessoal não achar a gente velho, né? Mas você lembra, cara, que nessa época ninguém escutava bossa nova e, cara, Frois, o seu microfone tá mutado, tá? Só pra você saber. Agora sim. Foi bom, perfeito, que botou sem querer. E nessa época, cara, imagina quanta coisa, né, cara, já aconteceu na minha vida, na sua vida, cara. E, pô, esses dias eu fui descobrir, depois de um bom tempo, que o canal, um dia eu fui pesquisar, que o canal era seu, cara. Ó, você apertou o botão do microfone de novo. Eu fui descobrir. Claro, tira a mão do teclado, bicho. E eu fui descobrir que o canal era seu. Eu falei, pô, que legal, cara. Quanta gente te seguindo. Eu falei, meu, esse é o caminho. A gente tem que ir para as mídias sociais. Bom, mas o canal é seu, a live é sua, eu tô aqui à disposição. Legal. Eu tô apertando o botão que tem uma máquina de construção que tá passando aqui na frente de casa, tá uma barulheira aqui. Então maravilha. Então foi mal te encher o saco. Tá ouvindo? Ó, deve estar ouvindo aí. Então, ó, a gente já tem algumas pessoas aqui na sala. Davi, boa noite para você. Como que vai, Davi? O Davi é um cara que assiste todas as nossas lives. É um cara que tá sempre ali. Davi, faz aquele de sempre, cara. Já compartilhe esse vídeo para os seus amigos lá, para que tenha mais gente participando desta live. Dudu também está divulgando para os amigos, né, Dudu? Já mandei para os 3 grupos de alunos aí, o pessoal daqui a pouco está entrando. É isso aí. Então, tá aqui. Então, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui. Esse é o primeiro Tirando Dúvidas que eu faço com convidados, né? E pela nossa história junto. Eu achei bacana de estar trazendo você. É um cara que super entende do trompete, entende do riscado aí. Tem uma trajetória bacana dentro desse instrumento. Uma vivência bem legal mesmo. Tocou com bastante gente legal, bastante gente interessante, cheia de coisa para ensinar. E isso é o mais importante. A gente tem 3 pessoas, mas pode ter certeza que durante o andamento aí a gente vai ter mais pessoas nos assistindo. Vamos falando, tá tudo certo. É isso aí. E você que entrou já, vai se identificando. O Vitor Costa também já entrou. Uhum. Boa noite, Vitor. Você que está entrando, já vai se identificando. Põe aí o seu nome. Olha lá, o Ribeiro, Valdoerton Ribeiro. Já vai falando de qual cidade você é, qual estado. Se você ainda não é do canal, já aperte o botão de inscrição e a sinetinha para novas lives, que a gente vai fazer semanalmente. Semanalmente a gente vai fazer toda quinta-feira uma live com um convidado que vai tirar dúvidas. Tirar dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida sobre o trompete, que hoje é o nosso tema,
trompete, é só fazer o seu comentário que eu vou passar aqui para o Dudu e o Dudu vai estar respondendo para você. Dudu, bem rápido, assim, para a galera te conhecer, me diz da sua trajetória musical. A gente já falou do inicinho, né? Você lá comigo, a gente fazendo ainda adolescente, bossa nova, mas manda aí, o que você fez depois disso? Bem rapidamente para a gente começar com as perguntas. Claro, eu tenho 20 anos de carreira tocando trompete, estudei eu estudei na Universidade Livre de Música Tom Jobim, a atual EMESP, depois fui para Santa Marcelina estudar trompete, acabei não ficando muito tempo lá, depois de 1 ano e meio de faculdade, pintou a oportunidade de trabalhar em navio, e quase 10 anos trabalhando em navios da Royal Caribbean, como primeiro trompete, estudei aqui no Brasil com Edilson Neri, Daniel D'Alcântara, Sétimo Paiolete, Rubinho Antunes, e depois fui estudar fora com um grande trompetista chamado Jeff Ellis, e tem dois que são um dos melhores trompetistas de jazz e lead trompete do mundo. Um chama-se Bob Shill e o outro chama-se Roger Ingram. Esses dois caras, para você ter ideia, um deles, que é o Roger Ingram, ficou 15 anos tocando como primeiro trompete da Big Band do Harry Connick Jr., só para você ter uma noção de quem são os caras. E eu tenho desenvolvido uma vasta pesquisa no mundo do trompete. Eu já tenho 2 livros e-books falando sobre trompete, um chama-se Minha Rotina Diária, o outro é para improvisação. Estou escrevendo o terceiro, tenho 3 cursos já que estão no ar também como trompetista. E a única coisa que eu sei fazer, cara, é tocar trompete. Eu faço isso nos últimos 20 anos. Eu estudo isso diariamente. Isso aqui, ó, essa pecinha aqui, essa aqui. Tem um CD gravado também, tá aqui na minha mão. Tem um álbum gravado. Inclusive, foi um dos destaques dos novos talentos do canal do Nelson Faria, do Café Lá em Casa. Foi divulgado uma das minhas músicas com ele lá, que eu fiquei super feliz. Tem tanta coisa, além de parcerias com gente eu tenho 5 tipos de patrocínios. Tem patrocínio de vocal, patrocínio de trompete, patrocínio de Cool Jazz, é uma marca que me patrocina, ó, me dá roupa, tem patrocínio de microfone, ou seja, tudo que envolve trompete, Frois, nos últimos 20 anos é o que eu tenho feito. Plantando muito, colhendo, plantando, colhendo, e o principal, impactando as vidas da pessoa com trompete, que eu tento ajudar o máximo de pessoas possível, é isso. Legal. Bora lá. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui, que a gente vai estar fazendo essas ideias das perguntas, tá? Claro. Eu já vou mandar aqui a primeira pergunta para a gente já responder. Aí é o seguinte, você que está assistindo, se você tiver alguma dúvida, põe aí no chat, que eu repasso para o Dudu e ele vai estar perguntando. Ó, é uma dúvida muito frequente, você sabe bem disso, principalmente para os iniciantes, e é uma dúvida tão frequente que muitas vezes as pessoas escrevem lá em todos os vídeos meus a respeito de trompete, tá? Uhum. A pergunta é essa daqui, ó. Eu até coloquei as 3 perguntas aqui, para você ver que umas 3, né, das tantas que tem, porque é uma coisa frequente mesmo. O Fabrício e a Cana e o Ronilson sempre falam o seguinte, ó. Achei bacaninho o que o Fabrício escreveu. Liguei o afinador, quando ela fala a nota dó, estava dando a nota lá sustenido. E a nota ré está dando o dó sustenido. E a nota mi está dando ré. Opa, tá dando que da hora, cara. Tá dando ré, ficou muito estranho. E a pergunta é, por quê, né? Bom, vamos lá. Eu acho bacana a gente começar com essa pergunta. Cara, eu acho muito interessante o seguinte. Primeiro, o pessoal precisa entender que o nosso instrumento, o instrumento trompete, ele tem várias tonalidades. Ele tem trompete em dó, que é mais usado na música clássica, no qual os instrumentistas que tocam em orquestras usam a tonalidade dó, que seria o som real dos instrumentos de cordas friccionadas, piano, violão, violino. E no caso dos instrumentos de sopro, nossos instrumentos, dependendo para que tipo de música ele é feito ou de como ele é construído, o nosso instrumento é chamado de instrumento transpositor. Ou seja, no caso de quem toca música popular, o instrumento mais conhecido no país, no Brasil, quase que no mundo inteiro, não estou falando para quem toca em orquestra. Como eu disse, existe trompete em ré, em si bemol, em dó, piccolo, vários. Mas o instrumento mais conhecido do mundo do trompete é esse instrumento aqui,
que ele é um trompete em si bemol. A afinação dele é em si bemol. E o que acontece? Quando você vai afinar, o afinador, geralmente, ele já vem na tonalidade dos instrumentos harmônicos. Ou seja, ele vem na tonalidade para afinar um piano, para afinar um contrabaixo, uma guitarra. E o que acontece com o nosso instrumento? Como a afinação dele é em si bemol, tudo que é tocado no trompete, ele soa no piano. Se você está tocando, por exemplo, vou dar um exemplo básico, um dó no piano, ele vai soar um tom acima para quem está tocando no trompete. Então, quando aparecem o Lá sustenido, que... Freud, se eu errar alguma coisa, você vai me falando aí, tá? Que são notas homônimas, por exemplo, um Lá sustenido seria um Si bemol. O Si bemol do piano, se você contar ali, Si bemol, Si natural e Dó, tá dando um tom de diferença. No trompete, soa a nota Dó. Por isso que apareceu para ele ali o Lá sustenido ou o Si bemol. Também acontece quando ele foi lá e viu que estava tocando essa nota aqui, que seria o Ré do trompete, aparece no afinador a nota Dó, porque o trompete Si bemol é um instrumento transpositor. Se ele tocasse um trompete em Dó, isso não iria acontecer, ia aparecer Dó e ele ia tocar o Dó. A diferença do trompete em Dó no trompete Si bemol é que aqui a volta de afinação, a construção dele é um pouco menor do que o trompete Si bemol. Como para quase todo mundo que aprende trompete aprende no Si bemol, tem essas características. Por isso que é recomendável para quando você vai comprar um afinador, que você compre um afinador, aqueles afinadores de campana, por exemplo, que tem, acho que da Korg tem, que você já consegue colocar ele B-flat, que seria lá, imagina, olhando para sua direita, duas mulheres grávidas com a barriguinha, assim, seria o Si bemol. Aparece Si, um B e mais um B. Porque daí, o afinador em Si bemol, você consegue afinar o instrumento com a mesma nota. Bom, eu acho que é isso. Não sei se está bem claro para o pessoal de casa. É isso aí, né? Perfeitíssimo. São instrumentos transpositores, na verdade. É isso que você falou. O som real não é o som escrito, né? E o interessante é que esse som, né, o Si bemol, o trompete em Si bemol, ele tem uma sonoridade mais forte, mais rica em harmônicos. Ele é um instrumento que tem um som diferente, na verdade, sim, né? Sim, eu também Apesar acho. de não ser muito utilizado nas orquestras, ele é um instrumento mais popular, o trompete Si bemol. Nas orquestras se usa Dó, né? O trompete em Dó. Sim, Algumas peças, o trompete em Ré. O trompete em Si bemol, ele é muito popular, né? Ele conseguiu alcançar a massa e tudo mais, né? Legal, é isso aí. Bora lá. Vamos. Quer completar alguma coisa? Não, na verdade é bem isso, assim, o que acontece é que a história real, desde a época lá dos dinossauros, desde que inventaram o trompete, por causa da construção, eu não, como disse, por ser um instrumento mais forte, eu sei que nas bandas militares usavam muito cornet, tinha flugel para fazer chamada, e era tudo em Si bemol, não existia em Dó. Eu não sei ao certo o porquê de ter se tornado tão popular, mas ele é o mais usado no mundo para qualquer tipo de música, para você tocar jazz, para você tocar aqui no Brasil choro, para você tocar tudo que fala de música comercial, além de música clássica. Também tem peças para trompete Si bemol nas orquestras, mas a grande maioria das orquestras também utiliza o trompete em Dó, mas eu não tenho muita coisa para implementar, não, é mais ou menos isso. Legal. A gente já tem uma pergunta de um espectador aqui. Vamos para a pergunta? Claro, legal. Claro. Antes, temos agora 7, 8, tá variando, a gente chegou até 10 pessoas. Você que chegou agora, se inscreva no canal, já curta esse vídeo e põe o seu nome, faça a sua pergunta. O Dudu tá aqui para responder, beleza? Claro. Cadê a perguntinha? Está aí, ó. O Vitor Costa, ele escreveu assim: então, tocam há uns 6 anos e tem dificuldade com agudos e resistência. Toca em banda marcial. Você tem alguma dica? Então, aqui, pelo que eu entendi, ele não tem resistência, deve perder o fogo, ou a boca deve cansar muito rápido. E o agudo, que é um interesse que ele tem. Sim. Você sabe que, Freud, eu acho que 99% dos interesses dos trompetistas
sempre é falar sobre agudo e sobre resistência. São as duas coisas que mais me perguntam sempre. Não importa qual rede social que eu tô, sempre que eu tô dando uma palestra. Semana passada eu tava dando uma palestra em espanhol para 30 países, as perguntas eram as mesmas, cara. A resistência aguda. Victor Costa, é o seguinte, primeira coisa que eu sempre falo, as pessoas não se preocupam com a base. E eu soltei um vídeo hoje nas minhas redes sociais falando sobre isso, Freud, exatamente sobre isso. Você colocaria a sua família numa casa, um telhado maravilhoso, com paredes bonitas, mas com alicerce só feito de barro? Somente barro e areia, sem cimento? Eu jamais faria isso. E aí você fala, mas, Dudu, o que você está querendo dizer? Resistência e tocar agudo, a grande dica é você dar, que nem você jogar o banco imobiliário, os jogos de tabuleiro que não existem hoje em dia, dá um passinho para trás e cuidar mais da sua respiração. São duas coisas que você precisa cuidar. Ver se você está respirando direito, porque quando você não respira direito, o que acontece? Você começa a ter fadiga e quando você vai soprar, a primeira coisa que o trompetista faz, quando não está conseguindo tocar e perde a resistência, e ele tem que tocar um trecho agudo, ele faz isso aqui, ó. Eu vou até movimentar perto, ele faz isso aqui, ó. Ele puxa, faz isso aqui, ó. É a primeira coisa que ele faz, levanta o ombro e puxa o bocal na boca. O que acontece? Como você não está respirando direito, você não tem espaço para o ar passar entre os lábios, você apertou. Lembre-se, isso aqui é um pedaço de metal. Você está empurrando, fazendo força, que não é natural. O nosso corpo, o corpo humano, a estrutura do corpo humano, ela não foi desenvolvida nem preparada para tocar trompete. Ela não foi, cara. As pessoas, quando você mudar a cabeça e lembrar que você tem que parar de forçar o vocal, tá? E essa é a primeira dica, pensar na respiração, tem exercício de respiração de yoga, 4x4, que respira, puxa, acho que o Freud já deve ter falado disso em algum dos vídeos. Eu até vi um vídeo seu falando de respiração, Freud, sobre isso. E enquanto ao agudo, eu penso da seguinte maneira, totalmente diferente de outros profissionais do trompete. Todo mundo imagina grave, médio, agudo da seguinte forma. Grave, médio e agudo. Sempre assim. Grave, médio, agudo. Eu penso sempre na horizontal, eu não penso na vertical. Você tem que pensar como um piano. Grave, médio e agudo. A distância, quando você está subindo no trompete, a distância de uma nota para outra, ela diminui por causa dos harmônicos, por causa da série harmônica. O que você tem que fazer? Tocar todos os trechos da sua banda marcial. Victor, se estiver me escutando, todos os trechos da sua banda marcial, você tem que tocar ele muito pianíssimo e sem apertar o bocal na boca. Então eu sugiro que se você está segurando, deixa eu mexer na câmera, dessa maneira o trompete, eu sugiro que você segure mais para baixo. Por que mais para baixo, Dudu? Porque quando você faz isso aqui, você perde um pouco o apoio de puxar o bocal na boca. Aqui, ó, você tem força no músculo para puxar. Quando você muda para baixo aqui, um ou dois dedos, você não tem tanto conforto para puxar o bocal na boca. Automaticamente, você consegue subir as notas no agudo. Você não precisa tocar forte. Não é força, é técnica. Então, respondendo a pergunta de todos os trompetistas que sempre me perguntam, resistência está totalmente vinculada com respirar mal. Tá? E aí, quando você respira mal, Freud, o que acontece? Respirou mal, você aperta. Quando você aperta, eu coloquei, depois eu vou ver se eu mando uma foto para você, Freud, que eu acho muito interessante, que mostra esse pedaço do lábio aqui, todos os nossos lábios, sem músculo nenhum. E os músculos estão aqui, ó. Todos os músculos da embocadura estão na lateral, não estão no lábio. O lábio só tem um único serviço, um único trabalho. Ele só controla a quantidade de ar que está saindo, não. Quanto mais você fecha a boca, o ar vai saindo cada vez menos. Quando chega numa proporção que está muito perto, isso aqui seria os nossos lábios, o ar está passando, é onde ele vibra. O lábio só tem um único trabalho: ar passando, vibração e som. As pessoas acham que apertando o bocal na boca, você vai tocar mais agudo, e na verdade não é. Uma respiração correta, com a quantidade de musculatura necessária, aí você fala, Dudu, mas por que tem que tocar os agudos piano? Porque quando você toca piano, você trabalha com o carro, quem tem carro, ou uma moto, ou se o pai tem carro, se tiver algum adolescente que não tem a carta, por exemplo, presta atenção quando o carro é ligado no ponto morto. Quando você liga o carro no ponto morto, que você não está acelerando, é o que acontece quando a gente estuda nota longa, piano, assim. Você está trabalhando em baixa rotação, tá? O lábio está vibrando e os músculos estão se fortalecendo, porque o cérebro, ele está fazendo o quê? Ele está memorizando que aquela posição é a posição para o músculo se fixar
e segurar os lábios para a embocadura. É tão simples e todo mundo complica isso, Frois. Os trompetistas complicam isso demais, cara. Cara, como é que você toca super agudo no trompete? A primeira coisa que eu falo para deixar o cara maluco, eu falo, não sei, mas eu sei, eu trabalho muita nota longa. Por quê? Porque é o meu motor. Você não liga, tenta ligar um carro no Alasca, no gelo, ligar um carro e sair andando. Vai queimar o motor. Primeiro que não vai funcionar. Segundo que vai queimar tudo, porque tá muito frio. Primeiro você aquece os músculos, tá aqui na lateral. O lábio não tem músculo. É isso que as pessoas não entendem. O músculo da embocadura não tá aqui. Ah, você precisa fortalecer a embocadura. Você precisa fortalecer os músculos da lateral. Como que você consegue? Respirando tranquilo, fortalecendo aqui, ó. Então, assim, daí você fala, mas e aí, mas você não falou nada, como é que eu toco agudo? Eu já te passei o segredo. Estuda bastante nota longa, pianíssimo, médio, grave, vai subindo pro agudo sem forçar e respirando direito. Você vai crescer em 1 ano o que você não cresceu em 10 anos sem respirar e sem cuidar. Isso aqui. Respondido? Legal. Eu acho que sim, né, Vitor? Uma coisa interessante que eu achei que você. Uma coisa interessante que você falou aí, e foi bem curioso, da empunhadura, cara. Geralmente o pessoal realmente usa dedo, encaixa mais dedos lá em cima, e você já mostrou uma outra empunhadura. Quer falar um pouco a respeito disso? Que eu acho legal, Claro, um pouco claro. da maneira que se pega o instrumento. Porque Claro. tem tudo a ver. A primeira coisa que o iniciante faz é enterrar o bocal na boca, né? Assim, Exatamente. forçar de uma maneira que vai quase quebrar os dentes. E não é isso, né? É muito mais o controle do ar, é muito mais a respiração, como você acabou de falar, do que realmente força, né? Saber controlar o ar. Sim. Bom, eu vou te contar da minha história, porque é mais fácil de chegar. A primeira coisa que eu vou falar para você sobre a empunhadura, a primeira coisa é a seguinte, isso não é técnica minha, não. Eu sempre pesquiso muito, eu tenho pesquisado, como eu Sim, falei para vocês, eu sou um músico pesquisador, e o pessoal de casa entender que é o seguinte, foi uma pesquisa, porque eu estava tocando lead tron, para quem não sabe, é tocando o primeiro trompete e notas. Para quem for acompanhar também, Frois, o meu canal, se clicar do Quirino, já aparece o meu canal na internet. Vai ver vídeos eu tocando Fá sustenido, super agudo, Sol, e tem vídeos que eu tô tocando Si agudo, lá em cima, sem ser o Si agudo do trompete, uma oitava acima. E aí eu comecei a pesquisar, e numa das conversas com o Roger Ingram, que é um dos melhores trompetistas lead trompete, que toca mais agudo, que é um cara inacreditável. Toca o famoso Dó 7, Sol 7 lá em cima, e aí ele me falava que o Maynard Ferguson, que foi um dos grandes trompetistas do mundo de super agudos, que o cara ele é um artista, que o que acontece é o seguinte, ele começou a explicar e ele foi me explicando isso, que quando você está segurando aqui, deixa eu entrar na câmera aqui, dessa maneira, o trompete, que se você não está trabalhando com notas super agudas, você tocar aqui, não é que está errado, está normal. Você pode segurar do jeito que você quiser. Se você quiser, se funcionar segurar assim, faça do seu jeito. Eu penso assim, porque não é lógico. É que nem você querer tocar o trompete assim, né? Ó. Não é lógico, vamos para o lógico. Como é ensinado nas escolas, as grandes escolas que vieram antes da gente, nós temos que aprender com quem tem mais experiência. Então, você segurar assim seria o normal. Quando nós estamos falando de lógica, eu só faço as coisas que para mim tem lógica. Eu não faço nada porque alguém me falou. Você não pode usar a técnica do burro do Shrek lá. É porque é assim mesmo. Mas já tá chegando? Ele fala, mas já tá chegando? E ninguém explica para ele que não tá chegando, entendeu? Tem que explicar pro cara por que ele tem que fazer isso. Quando você tá tocando aqui, o que acontece? Você tem muita força no músculo porque é muito propício para você fazer isso aqui quando vai para o agudo, ó. Tem isso aqui, ó. Sim, Quando você coloca... Exatamente. Quando você coloca 2 dedos para baixo até 3, o que acontece? Você não tem mais força porque fica desconfortável para segurar o trompete. Automaticamente, você segurando dessa maneira aqui, o seu ombro ele abaixa, ó. Ele não consegue, você não consegue fazer que nem tá aqui, ó. Ele abaixa porque por causa da anatomia do nosso corpo e do braço. E o que acontece? Você começa a soprar muito mais leve, porque o peso aqui que você tinha de alavanca, seria uma alavanca, você perde, você não consegue mais trazer o trompete na boca, ó. Automaticamente você toca mais leve. Legal. Entendeu? E isso os grandes trompetistas lead trumpet, se você vê vídeos do Maynard Ferguson, se você vê vídeos do Lion Linson, se você vê vídeos do Eric Miyashiro, o Wayne Berson, a maioria segura aqui quando tá tocando o primeiro trompete, eles não seguram aqui. Para não pressionar, porque nós estamos trabalhando com muita projeção de ar, muita projeção, uma velocidade grande,
uma pequena quantidade de ar, que o pessoal acha que precisa de muito ar para tocar agudo. Não é, é uma pequena quantidade, ao contrário. Mas muito leve. Aqui, ó. Se os caras pudessem, eles tocavam assim, ó. Porque é mais fácil de controlar. Bom, é isso. Legal. Tem mais uma outra pergunta aqui do espectador. Primeiro, eu só quero fazer um arremate aqui para o Ribeiro não ficar no vácuo, apesar de ser uma coisa de um gosto pessoal mesmo, né? Claro, ele colocou aí, ó. Boa noite, Dudu e Frois. Tenho 2 trompetes, um em si bemol e um em dó. Toco os dois, mas me adaptei no trompete em dó. Aí, na sequência, ele manda a pergunta. Cadê? O que você me aconselha a tocar? Ó, posso falar rapidinho? Fica à vontade. Cara, eu acho a respeito, se não é da partitura, né? Se é uma partitura do trompete em dó ou trompete em si bemol, se não é uma coisa na partitura, eu acho que é do gosto do freguês aí. Não sei se eu tô certo ou errado, vai da sonoridade. Isso por causa do violão também, né? Porque pensa, se existe várias tonalidades do trompete, é porque cada tonalidade tem um som diferente, tem um brilho diferente, uma coisa bacana, um timbre diferente. O violão é a mesma coisa, você tem vários tipos de cordas, você tem vários tipos de violão, e você opta por um pelo outro, por causa do estilo musical e por conta da sonoridade que ele faz. Então, eu acho que, nesse caso, se a partitura não pedir aquele tipo específico, vai do seu gosto, a gosto do freguês. Tô certo ou tô errado no que eu falei, Dudu? Não, cara, Frois, eu acho que você tá super certo. Eu vou falar para você de 2 coisas que a gente pode abrir. Nessa pergunta dele, a gente abre um leque. Então, Ribeiro, obrigado pela pergunta. O Frois, eu acabei de colocar o meu link do meu canal aí, pessoal, que se quiser se inscrever também, me dá uma força lá. Meu canal tá pequenininho ainda, é um bebê perto do seu canal, mas nós vamos chegar lá. Aos pouquinhos, devagarinho, a gente chega lá. Na hora que acabar a live, eu deixo lá nos comentários e fixo ele, pode ser? Claro, obrigado. Bom, o lance é o seguinte, eu vou falar para você o que você falou do trompete. A primeira coisa mais importante, você já até falou isso, é o lance do estilo. Que tipo de coisa você vai tocar? Se você toca num grupo, isso te limita um pouco. Eu toquei num grupo, por exemplo, em Portugal, que me pedia um trompete de rotor, então eu tinha que tocar com um trompete de válvula de rotor. E participei de uma orquestra também, há um tempo atrás, tinha uma peça específica no navio, que a gente acompanhava uma cantora clássica, que tinha peças como Nessun Dorma, por exemplo, tinha coisas bem pesadas para trompete, que precisava de trompete em dó. E eu comprei um trompete em dó rápido nos Estados Unidos, um trompete estudante, que custava $200, porque eu sabia que essa cantora ia ficar quase que um mês trabalhando com a gente. Depois eu acabei vendendo o trompete. Mas, se você é solista, ou toca na igreja, ou toca livremente, o mais importante é o seu som, cara. Se você gosta de tocar o pícolo e acha que dá para tocar salsa, por exemplo, tem um grande trompetista amigo meu que trabalhou comigo em navio, que tocava no trio de salsa e ele odiava tocar agudo. Ele fazia tudo no pícolo, que é um trompete de música clássica, que tocava salsa no pícolo. E soava super bem, Fred. Eu falei, meu, como soa bonito isso. Ele falou, eu tô um pouco preocupado com o tipo de instrumento. Eu consigo tocar o que estão me pedindo para tocar, eu gosto da sonoridade que eu tenho, e não tô nem aí com isso. Então, assim, depende, se o cara toca trompete em dó e achou que se adaptou melhor, seja o melhor trompetista de trompete em dó que existe. É o que eu sempre pensei isso. Você tem que ser sempre o melhor, cara. Senão você não resolve. Você não pode, como é que você vai afirmar sua teoria se você tocar mal? Ia ficar ruim. Legal, gostei. Tá aí a dica, Ribeiro. Seja o melhor trompetista em dó do mundo, cara. Exatamente, velho. Legal. Cara, olha, bacana, o pessoal está participando, o pessoal está querendo conversar com a gente, legal. Ribeiro, obrigado pela pergunta. Agora o Kleber. Antes, a galera, nós temos agora 11, mas chegamos a ter 15. Aqui tem muita rotatividade, a galera vai entrando, vai gostando, vai ficando, quem não curtiu muito cai fora, então tem muita rotatividade. Então, mas hoje está um dia bombando, tá legal a live de hoje. Seguinte, então, esse que eu estava falando, se inscreva aí no canal e aperta a sinetinha, não deixa de curtir também. O Kleber Santos perguntou assim,
Tem dicas para memorizar e treinar escalas? Bom, E aí, Dudu? cara, eu tenho dois tipos de caminho. Eu costumo falar o ruim e o bom, e os dois são certos. Você tem que escolher o que. Ô, Kleber, boa noite. Tem que escolher o que é melhor para você. A primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte: para memorizar a escala, eu vou falar do jeito que eu memorizei. Eu acho que o Frois, que também veio da turma da Maria Zei, deve saber. Você tudo do baú agora, hein? Eu fui buscar lá no baú. Eu vou falar para você o jeito que eu aprendi. Primeiro eu aprendi em Caraguá com o falecido maestro Álvaro, e depois fui aprender com a Maria Zei o jeito certo, e aqui eu aprendi o jeito errado, que também era o jeito muito certo, porque eu nunca mais esqueci nada. Eu sempre memorizo as escalas da seguinte maneira: todo mundo aprende a escala de Dó maior. Todo mundo aprende a escala de Dó maior primeiro. Essa é a primeira coisa. O pessoal vai pro Bono, vai pro Amadeu Russo, vai pro Spozzoli. Você aprendeu a escala de Dó maior, você precisa aprender a contar os sustenidos e os bemóis. Essa é a primeira coisa. Mas o que isso tem a ver com a escala? Isso tem tudo a ver com as escalas, porque você não vai precisar de método nunca na sua vida. Então você vai primeiro lembrar que você partiu do princípio da escala de Dó maior e você vai começar a fazer a contagem dos bemóis e dos sustenidos. Então você precisa contar. Primeiro você acrescenta um sustenido. Então o que seria um sustenido? Você vai para a escala de Sol maior. Para ficar melhor na sua cabeça, sempre lembrando que você vai contar, você pega a sua mão. Se você não for o Lula, você tem 5 dedos. Então, você vai pegar a sua mão de 5 dedos, você vai contar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Se você contou 5, você tem a escala de. Estou falando das maiores primeiro, tá? Você vai ter a escala de Sol maior. Então você vai colocar um sustenido. É óbvio que eu estou falando para vocês aqui uma maneira bem simples para o cara começar. Você tem que ter, não tem como eu te dar uma aula de teoria de 2 horas aqui querendo explicar quantos sustenidos. Mas se você contar 5, sempre você vai contar contando que é sempre a forma do 5 vezes 1, 5, 2, 5, 3, 6. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, um sustenido. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, 2 sustenidos. Você vai acrescentando, marca no papel, tá? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, 3 sustenidos. Sempre a última nota do dedo é a escala que você vai começar. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, escala de Sol, Sol maior. Então, você tem um sustenido. Para descobrir, nós vamos chegar lá. Você vai contando de 5 em 5. Tem na internet, se você clicar no Google agora, escalas maiores, você vai achar 1 milhão de escalas. Dudu, você ainda não disse como é que eu vou treinar as escalas. Muito simples. Você vai pegar uma por semana. Daí você fala assim, pô, Dudu, uma por semana é muito pouco, cara. Só que é o seguinte, eu não estou preocupado com a quantidade de escalas que você vai decorar por semana. Eu estou preocupado com a sonoridade e a cor de cada escala. Isso vai ser fundamental para sua vida como trompetista. Então você fez, olha a diferença. Eu não vou falar o nome das escalas, tá? Mas eu vou tocar. Eu toquei primeiro uma escala de Dó maior e depois uma escala de Sol maior. A sonoridade é completamente diferente. Por isso que você tem que estudar a semana inteira. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. A semana inteira. Você botou a primeira escala na cabeça, aí sabe o que você faz, como todo trompetista faz? Vai pros amigos e começa a tocar tudo em Dó maior. Pé, velho, eu aprendi a escala de Dó. Não, esquece. Colocou de Dó, vai para de Sol, vai para de Ré. Aprendeu todos os sustenidos? Você fecha a sua cabeça daqui, porque são 7 escalas aí em semana, você já ficou 2 meses só nas escalas maiores de sustenidos. Você vai para de Si bemol. Você vai demorar 3 meses que vai adiantar o resto da sua vida. Eu não preciso mais olhar para uma escala para ver onde está os sustenidos. Fez a regrinha dos 5, tá? Você já descobriu todos os sustenidos. Fez a regrinha contando de 1 a 4, você sabe, você vai aprender, a partir de Dó maior, você vai aprender o dos bemóis. É muito simples. Então você conta Dó, Ré, Mi, Fá, 1 bemol. Fá, Sol, Lá, Si bemol, 2 bemóis. Si, Dó, Ré, Mi, com 4. Você vai aprender naturalmente. Só que eu não estou aqui para dar uma aula de teoria. Você perguntou como é que é para memorizar. Aí, amiguinho, você tem uma parede do tamanho da minha aqui, Dó maior, nenhum sustenido. Sol maior, Fá sustenido. Não existe mágica, cara. Não existe mágica. Você quer ir para o Egito? Não dá para ir nadando. Tem um deserto gigante lá, você não vai conseguir ir nadando. Tem areia, não tem água. Então, Google, escalas, baixa as escalas e começa a estudar. Eu dou a dica de memorizar uma por semana. Porque a partir do momento, isso agora tem a ver com neurolinguística, não tem a ver com música, que você tocou qualquer coisa, repetiu uma frase 20 vezes, o seu cérebro grava. Então, se você tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, 20 vezes, você nunca mais esquece.
Nunca. Porque o cérebro gravou. O nosso cérebro trabalha com repetição. E é importantíssimo estudar muito lento, para que você consiga ver cada passagem de nota bonitinho, afinado, para o seu cérebro não gravar uma escala de qualquer jeito, senão você vai tocar as escalas horrivelmente pro resto da vida. Uma vez que gravou aqui, já era. Acho que eu respondi, né, Frois? Legal. Vamos lá. Ó, tem um cara que eu acho que te conhece, Alan Portugal. Te mandou um olho. Manda um abração para ele aí. Então, pode falar, Frois. Tem mais perguntas? Como é que estamos aí? Opa, você tá aqui para isso, não? Tô tranquilaço, bicho. Vambora. Eita, deixa eu só apagar isso aqui. Acho que tá respondido, né, meu amigo Clever? Se tiver mais perguntas, é só mandar. Vamos lá, ó. O Celso Alves mandou lá para mim o vídeo As Notas do Trompete Aula 1. Oi, amigo. Vi as suas aulas de trompete, gostei muito, estou com muita vontade de aprender a tocar trompete. E você poderia a mim falar qual é o melhor trompete para um iniciante? Ó, cara, essa pergunta é bem recorrente, saca? As pessoas... Opa, calma. Aqui. É a mesma história do primeiro violão, né? Conta aí a história do primeiro trompete. Como é que a gente compra o nosso primeiro trompete? Olha, na época que eu comprei o meu primeiro, eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje. Se eu tivesse, ia mudar completamente a minha maneira de pensar, a minha maneira de tudo, sim, na verdade. Eu acho que hoje nós temos uma gama muito grande, meio que invadida no Brasil, de instrumentos chineses. A maioria que você vê, posso estar... Tô falando dentro da minha experiência, tá? E eu sou um cara meio, como é que eu posso dizer, muito pesquisador, como eu já te disse, eu já testei mais de 40 marcas de trompete, sem brincadeira. Eu posso citar as mais conhecidas: Shelter, Quasar, Suzuki, Michael, Eagle, Spala, Belgium, Brasman, tem várias, tá? Eu hoje, se eu tivesse que comprar um instrumento, um trompete, hoje, estou falando das construções novas, pelo preço que você vai pagar no chinês, eu optaria por Veril. Hoje eu optaria por Veril. E eu vou explicar para você o porquê. Você vai falar, mas puto, do Veril, instrumento nacional? A fábrica Veril, ela passou por vários problemas dos últimos 15 anos. Tanto é que eles acertaram muito em dois instrumentos. Eles acertaram no flugelhorn, que está, na minha opinião, de sonoridade e afinação entre os melhores do mundo, tá? Lembrando que estamos falando para o iniciante, tá? Isso é bem importante deixar claro. E o que acontece? A gente não consegue ter um padrão nos instrumentos. Frois, você que trabalha com música, com fanfarra, com banda marcial, sabe que se você pegar 10 trompetes da mesma marca que você tem, aí você sabe que são completamente diferentes um do outro, entendeu? Eu não tô reinventando a roda, eu tô falando o que acontece. O que acontece com a linha, com as linhas... Estou falando de hoje, se o cara for comprar um trompete hoje. A linha dos instrumentos iniciantes da Veril, que são as linhas o ET1172, eu até fiz review, porque a fábrica, um parceiro meu, me mandou alguns até, para você ter uma ideia. A nova linha está sendo feita por um alemão, cara, que comprou a fábrica da Veril, que são o pessoal dos NIRTS, e o cara, eles são famosos na Europa por fabricar tubas. Só que o mesmo cuidado que eles têm com as tubas, eles estão tendo com os trompetes. Então, os trompetes iniciantes da Veril, que é essa linha nova da Veril, eu não estou falando da antiga, da Region, das coisas que nem o Victor falou da Region. A Region também foi uma linha muito boa que a Veril acertou. Mas os novos feitos agora no Brasil são feitos por uma loja, por uma fábrica chamada Music Clever, que nós temos 2 distribuidores hoje no Brasil. Tem o Vinícius Alves, que é um grande amigo meu, que é trompetista, eu não sei de que cidade ele está, mas ele é um dos revendedores, e tem o Wagner também, que trabalha da Maximum Case, que também vende instrumentos. São, Frois, por que eles não mudaram o nome da fábrica Veril? Porque a fábrica da Veril foi vendida, não é mais Veril, é Music Clever, por causa de ser centenária. Como é uma marca muito conhecida no Brasil, os caras não quiseram mudar. Mas os trompetes estão fantásticos, você não tem noção, Frois. Eu tenho um trompete estudante aqui, tá aqui do lado, eu pego até para te mostrar. Primeiro que os trompetes estão lindos, acabamento que não era antigamente, e eu, antes de falar, eu tive Veril Master, eu tive Veril Especialista, eu tive Veril Brasil, eu tive o Region 1, o Region 2, eu tenho aqui comigo um Symphonic, eu tenho o Flugel NIRTS, eu tenho um Piccolo Wengri, eu tenho
todas as linhas da Veril eu tenho. Então eu tenho muita, apesar de não ser artista Veril, eu tenho muita propriedade para falar, porque eu testei todos que você possa imaginar. Todos. E tive um muito bom da linha Excalibur. Mas tem um adendo. Se você é um iniciante e quer comprar um trompete, você também pode optar por os instrumentos da linha estudante da Yamaha, que é quase o mesmo preço. Então você tem o 2335 e você tem o 2330, que se você tem um instrumento hoje, que é o 37 da Veril, que acabou de lançar com bomba de afinação reverse, que são bombas contrárias, que são essas duas bombas aqui, ó, que é diferente a afinação. Ela entra de um jeito e sai do outro no instrumento para melhorar o fluxo de ar. Mas nós vamos falar disso mais à frente. Você pode optar, se você quer comprar um instrumento novo, ou por um Veril intermediário, ou por um Yamaha 2335 ou 2330. Esses três, minha opinião profissional, pode comprar no escuro, cara, que a Yamaha não é. Não importa se é chinês ou se é feito no Japão, tá? A Yamaha mudou quase que toda a produção intermediária para a China por causa de mão de obra. E as pessoas confundem também, tá, Frois? Réplica com instrumento chinês. Então, o brasileiro não sabe diferenciar o que é uma cópia e o que é um instrumento feito na China. São coisas diferentes. E isso é uma outra coisa que também a gente pode falar mais para frente. Tudo que for numeração 5 para baixo, 23, 13, 43, 35, 53, é linha intermediária, não é profissional da Yamaha. Você pode comprar no escuro, porque a Yamaha não erra na fabricação, é realmente muito boa. Dos instrumentos chinês, se você vai pagar 1.500 até 2.000 no instrumento chinês, eu optaria por comprar um instrumento com garantia, que tem 5 anos de garantia na Veril. Você vai pagar entre 1.900 a 2.600 parcelado em 12 vezes, só que é o seguinte, cara, deu um problema, você manda de volta, a fábrica está no Brasil. Então, eu optaria por isso. Essa é a minha opinião. Eu sairia fora dos outros instrumentos, eu não iria para o instrumento chinês, por causa de um grande motivo, um só. Você pode achar um instrumento que seja melhor do que um Monete de $20 mil, só que se o instrumento quebrar na sua mão, você vai mandar para a China como? Simples. Essa é a minha opinião. Tá certo, legal. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. E eu não falei que são ruins, tá, Frois? Eu só estou dando a minha opinião em relação a custo-benefício. Não, Esses instrumentos maravilhosos, sabe? Ele quer saber qual é o tipo de instrumento melhor para ele. Eu acho que está muito... Tá muito bem respondido, por sinal, né? Sim, tô dando o meu parecer do instrumento. Você acabou de falar aí até o número do gigante, modelo do instrumento. Então, bora lá. Obrigado. Vamos lá, próxima pergunta aqui, ó. A gente já respondeu a metade dela, mas tem um detalhe bacana que eu acho interessante a gente conversar, tá? Tá aqui. A pergunta é essa aqui do Rafael Barros. Ele colocou lá no meu vídeo exercícios de embocadura, aula 2. Bora lá. Ele colocou assim, ó, bom dia. O tipo de bocal influencia em tirar o som agudo? Tem um trompete da marca Eagle e estou com o bocal 7C, mas só estou chegando ao Dó 4, mas com dificuldade. Cara... aí eu já queria que você, por favor, já além de falar do bocal específico para o som agudo, falar dos tipos de bocais. Fala primeiramente dos tipos de bocais, para que cada um serve, quais são os modelos, e aí você responde, vai, lógico, responder essa pergunta do rapaz. Mas sobre o bocal é uma pergunta muito frequente também entre os inscritos. Fala aí, cara, um pouco sobre os bocais. Com certeza. Nossa, eu tenho tanta... Eu acho que eu já falei isso para você antes, né, no inbox. Eu tenho mais experiência para falar de bocal do que de trompete, porque primeiro que eu já fui endorse artista de 3 marcas, atualmente estou usando os bocais da Padovani. Eu vou fazer propaganda mesmo, porque eu estou muito feliz com essa parceria, e estou mostrando para vocês aqui a foto desse bocal, ó. E não é um, eu tenho 7 aqui, por cada tipo de trabalho eu uso um, mas eu vou explicar para vocês aqui como que funciona o lance de bocal. Eu vou contar uma breve história que eu acho que vai esclarecer a vida dos trompetistas que estão iniciando. Há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, que nós brasileiros, a gente tem uma influência absurda sobre o mercado americano, e tudo que chega para lá, para o pessoal lá, acaba chegando para a gente depois. O que acontece com os bocais dos instrumentos? Isso é uma coisa muito curiosa, mas eu gostaria de explicar para vocês. Quando você compra um instrumento
para iniciante, a primeira coisa que você vê no case é um bocal da marca, que geralmente não vem escrito nome, só vem escrito numeração 7C. E 90% é 7C. Por quê? Os fabricantes de instrumentos, eles pensam assim, bom, é um instrumento de iniciante, então necessariamente é uma criança que está começando a tocar trompete. O porquê disso? Porque na cultura americana, nas high school, nas bandas, no colégio, existe uma forte cultura que influencia as crianças a terem aula de música. As crianças começam a ter aula de música lá nos Estados Unidos muito cedo, que são as high school bands. Por isso que você, quando bota na TV e tá passando um filme do Glee ou American Pie, qualquer filme que passa na Sessão da Tarde, que eu duvido que não tem ninguém aqui que nunca assistiu Sessão da Tarde, aparece aquelas marching band, e foi daí que nós, no Brasil, começamos a ter banda marcial, fanfarras desfilando. Isso é influência americana. Isso veio do... É por isso que existe muito mais banda marcial do que Big Band. Isso vem das escolas dos Estados Unidos. Dudu, que raios isso tem a ver com bocal? Acontece o seguinte, como é muita criança começando nos Estados Unidos, começaram a transportar, exportar instrumentos para todo mundo, toda vez que vinha um instrumento para o Brasil para comprar, vem o bocal 7C, que é uma medida média, é um bocal extremamente pequeno e fácil de você conseguir tocar. O grande problema nisso é que necessariamente um iniciante de trompete, ele necessariamente não é uma criança. Tem gente que se aposentou, por exemplo, um amigo do correio, ou um amigo médico, um dentista, e está começando a tocar com 40 anos em um bocal 7C, por causa do tamanho da arcada dentária, da boca da pessoa. Isso tem a ver até com o tamanho da pessoa. O 7C fica muito pequeno. Tá? Esse é um grande problema, essa é a primeira coisa. Para uma criança normal, tudo bem, mas se é uma criança que é um pouco maior de peso, tem crianças de 12 anos e 12 anos que são crianças completamente diferentes. Tem criança que parece adulto com 12 e tem outras que são extremamente mirradinhas de corpo. O bocal já influencia completamente no estudo da criança. Então eu acho que antes de comprar do bocal, que ele falou do agudo, deveria ver qual que é o tamanho do seu lábio, porque isso influencia muito no tamanho do bocal. Isso nós estamos falando de numeração, que eu vou até mostrar para vocês aqui. Aqui, vamos ver se não fica muito... tá aqui. Aqui, esse pedaço que nós chamamos de aro, que seria como se fosse o anel, por exemplo, nós chamamos aqui do anel, né, o aro. A numeração funciona da seguinte maneira, para quem tem dúvida em casa. Número 1, o aro é maior, então quando o número vai crescendo, número 3, vai diminuindo o tamanho do aro. Tá? Que eu tenho aqui para comparar. Eu tenho esse aqui que seria uma medida 7, e esse aqui, tamanho, esse aqui seria uma medida 10. O 10, o aro, que é onde você vai colocar, se fosse uma aliança, colocar o dedo, é menor. Recapitulando, o 7 seria de médio para pequeno. Um bocal intermediário, que você teria uma sonoridade muito boa, seria uma numeração 3. Que a primeira numeração de um bocal de trompete é 1, depois você tem a numeração 2, alguns da Bach fabricam 2, numeração 3, e isso aqui, ó, vai diminuindo, tá? 3, 5, 7 e vai diminuindo. A profundidade do bocal, a gente utiliza as letras para profundidade. Então, a profundidade de um bocal, um 7C, seria um 7, um bocal médio, o C seria uma profundidade média, muito usado nas orquestras sinfônicas, que seria um bocal maior. Se você quer um bocal um pouquinho menor, que as pessoas usam muito no piccolo para tocar popular, você utilizaria uma profundidade letra D, e vai subindo as letras. Se você quer mais raso, uma profundidade letra E, letra F, que daí seria quase impossível de soprar, que só teria o furo, mas é uma combinação de número, o tamanho do número vai aumentando, vai diminuindo, e letra vai subindo, ela vai ficando mais raso. Aí você me pergunta, professor, o numeração 7D estou tendo dificuldade com o agudo. Isso pode ser 2 problemas. O primeiro, o aro do vocal pode estar pequeno para você, então quando você vai para o agudo ele entope, você deveria aumentar o número do vocal, ou pular para um 5C, e não fazer um pulo drástico. Como na maioria dos vocais, a partir do 3, não existe, tipo, não é que não existe, mas principalmente na Bach, que são a nossa referência, não tem como você comprar um vocal 3, um 4, um 5, 6. Você pula, né, do 3 para o 5, do 5 para o 7. Então, eu testaria um vocal maior. Eu não iria para o menor, porque o menor, ele te ajuda momentaneamente a tocar o mais agudo, mas com o tempo, as suas notas graves e médias vão ficar horríveis, horríveis. Então essa seria a primeira coisa. Uma outra coisa que eu recomendo
para quem tá tocando que nem o 7C, é ver a marca do bocal. Daí que eu vou explicar. Lembra que eu falei para vocês que as marcas chinesas, o Eagle, por exemplo, fabrica o bocal. Quando você compra o bocal que ele vem no case bonitinho, que vem com o bocalzinho ali dentro, esse bocal, ele é feito como você fritasse um pastel na esquina. Eles fazem o bocal de qualquer jeito, porque eles querem vender o trompete. Mas como que a criança vai tocar um trompete? É que nem os docinhos que vinham com guarda-chuvinha, que vinham com presentinho no doce. É a mesma coisa, não serve para nada. Esse bocal que vem com o instrumento, ele é extremamente desnecessário, é horrível. Porque o cara fez de qualquer jeito na máquina, é porque todo instrumento, para sair da fábrica, ele tem que sair com um mini kit de limpeza, uma graxinha, um olhinho e com bocal. Porque isso ajuda o cara a vender por um preço melhor. E, por exemplo, para o pai que comprou um instrumento para dar para uma criança, como é que o pai vai dar um instrumento para uma criança sem ter o bocal? Não vai adiantar nada. Entendeu? É diferente de um violão que dá para você começar sem palheta, né, Frois? Agora, o bocal sem bocal não dá, cara. Tem como. Entendeu? E aí o que acontece? Eles mandam qualquer nota. Então a primeira coisa para você melhorar o seu som é procurar, mesmo que seja da mesma numeração, mesmo que seja um 7C, mas vá procurar um bocal de referência. Nós temos hoje no Brasil quatro fábricas fabricando bocais de qualidade e num preço bacana no Brasil. Nós temos hoje, antigamente não existia. Nós temos a Elegance Music fabricando bocal, nós temos a JC Custom fabricando bocal, nós temos a Angel Malt Pierce, nós temos a Padovani. Eu conheço os 4 tipos de bocal, já testei os 4. Não estou aqui para falar o que é melhor ou o que é pior, até uma falta de ética. Aí eu gosto musical de cada um. Eu hoje estou acreditando muito e virei artista da marca Padovani, inclusive foi semana passada que eu fechei a parceria. Eu vim de uma marca americana, Frois. Eu vim da Warburton, era artista Warburton, e mudei, minha parceria acabou com eles. A gente acabou com a nossa parceria o ano passado por uma série de questões, de tudo, de mercado, de uma série de coisas. E eu vim para a marca Padovani por causa de uma única coisa, por causa, primeiro, da maneira que eles fabricam, eu fui na fábrica, e outra, quando eu tô falando para vocês, eu não estou falando de vídeos que eu vi na internet, eu visitei quase todas as fábricas que vocês possam imaginar. No Brasil, eu conheço 2, lá fora eu conheço 5. E eu fui descobrindo como são feitos os bocais. Vocês precisam entender o seguinte, o bocal, ele é mais importante você ter um bocal bom do que você ter um trompete bom, para você ter uma ideia. Porque ele é o microfone do instrumento. Você é o som, vibração, ar, ele é o microfone, e essa pecinha aqui, ela só amplifica a passagem de ar e vibração dos lábios por um bom bocal. Se você tiver um trompete de $20 mil e quase R$100 mil na mão e tiver um bocal que foi fabricado como um pastel frito lá fora, cara, você perdeu seu dinheiro. Porque é aqui que começa o princípio do som. O som começa a partir do momento que você vibra o lábio aqui na pecinha. O som tá aqui, tá no bocal. Por isso que é muito importante você ter um bocal de qualidade. Aí, Frois, ele me perguntou, mas eu tô tendo dificuldade no agudo. Cara, se a gente parar e fizer uma análise, congelar a imagem assim de você tocando, nós da campana do trompete para dentro, existe várias coisas a serem corrigidas. Várias coisas a serem corrigidas. Você está usando um trompete Eagle, que é bem complicado falar do trompete Eagle, porque eu não gosto de falar da marca, mas na minha opinião, não é um trompete profissional. Eu não usaria como profissional. Se é o que você tem, qual é o melhor trompete? É o trompete que você tem em bolso para comprar. Então eu melhoraria o bocal de cara. Compraria um bocal melhor. Eu já iria de cara. E aí, Dudu, mas você é o representante da Padovani, você quer que eu compre o bocal da Padovani? Não, cara, você tem bocal Bar, você tem bocal Yamaha, você tem bocal Schilk, você pode comprar o que você quiser. Eu tô pouco me preocupando com o que você vai comprar, porque no final das contas, você não tá tocando para mim. É você que tem que saber se tá bom ou não. Mas eu acredito que se você tiver um bocal melhor que tenha, não é um bocal de marca, como os antigos usavam roupa de marca, não. Um bocal que tenha ciência, que tem história. Que o cara pensou na numeração tal, que tem qualidade, que tem um bom banho, que você invista um dinheiro no bocal e daqui 10 anos o banho vai estar ali. Isso é muito importante. Não um pedaço de metal que você bota na boca e não tem vibração. Aqui dentro, o cara que fez uma peça de um bocal, Frois, ele construiu, ele estudou, ele viu exatamente propagação de som, quantidade de vibração, quantidade de banho que deu no bocal, para o instrumentista soprar, tem uma sonoridade que seja rica em harmônicos, que você consiga fazer música. Olha como é complexo, entendeu? Por isso que eu nem indico numeração nem marca de bocal, cara, é muito complexo. Mas, a partir do momento que você tem um bocal, tem a marca,
que tem história de pesquisa, já começamos a mudar. Se você tem um bocal que veio com o trompete escrito 7C e não tem nem marca, cara, você está atrasando a sua vida. Porque cada hora que você passa no instrumento, você tem que ficar sempre regulando, que nem o lance do 7C pro dó agudo. Aí eu forço muito para tocar o dó agudo. Primeiro pode ser o que nós falamos no começo, a sua respiração tá errada e você tá puxando o bocal na boca. E depois pode ser a marca do instrumento e a marca do bocal, que você tem que ir aos tempos e melhorando. Não existe milagre, é tudo ciência, não existe milagre. É ciência. Vocal bom, material bom, trompete bom, com boa instrução de um bom professor, é fácil você tocar o dó agudo. E se tá chegando no dó agudo com um bocal sem marca, imagine se tiver um bocal com tecnologia que funciona de verdade. Frois, a gente gasta R$1.500 nas lojas americanas, nas casas Bahia, para comprar um smartphone, tá? A gente gasta isso, gasta R$100, R$150 com chip, com internet, e a gente acha que vai fazer milagre com o bocal 7C que foi comprado na China, que custou $5 para ser fabricado. Então, se você é um músico, não importa se você está tocando na fanfarra, na banda, invista um pouquinho, converse com seus pais e segura uns 340. No Brasil, nós temos temos vocais profissionais abaixo de R$500. Todo mundo pode, cara, pagar em 12 vezes de R$40. Você gasta com tênis da Nike muito dinheiro. Dá para guardar e pagar em 10 vezes um bocal de qualidade. É pro resto da sua vida, cara. É o que eu penso. Legal, Respondi, legal. Freud? Eu acho que o respondeu, né? Eu acho que o rapaz tá mais que respondido. Ó, eu quero só ler, tá? Tem uma outra pergunta que eu quero fazer para você, mas eu só quero ler. Fica a noite inteira aqui, eu tô de boa, tô adorando a live. Eu quero só ler aqui para deixar registrado, que eu gosto de deixar registrados até qualquer comentário, nada a ver dos caras aqui, eu gosto de deixar registrado. Quem está assistindo depois pode estar entendendo o que está acontecendo, né? Claro, claro. Então, o Alexandre, ele colocou assim. Cadê? Foi? Tá indo. Ó, eu descobri que tinha a embocadura inserida. E eu estou correndo atrás para mudar e estou tocando um bocal 1C. Aí ele disse que os lábios dele são bem grossos. Né? E está ajudando muito ele. Aí, ó, tem os lábios grossos e isso me ajuda muito. Depois fala um pouco dessa embocadura inserida. O Vitor, ele colocou aí para você falar um pouco da marca Schilker, isso? Schilker, sim. Isso. Mas eu acho bacana. Eu acho bacana a gente não falar de marca, cara. A gente falar mais sobre parte técnica. Vou deixar aqui agora, por favor, o seu aqui, ó. Vitor, cadê? Esse que vai aparecer no chat aí é o canal dele. Entra, se inscreva e conversa lá com ele. Eu acho que é um papo que vai rolar melhor. Né? Porque é uma coisa muito particular, né? O tal do instrumento. Sim. Eu acho que você já falou muito bem a respeito do que seja um bom instrumento, tá? Aí você falou uma coisa aí, acho que do trompete, das bandas e não sei o quê. Aí o Marcos se identificou e ele falou que o dele é assim, deve ser do trompete, não, do bocal chinês, de pastelaria, não sei o quê. Eu acho que ele se identificou aí com a bagaça aí. Uma coisa que eu achei interessante que você falou, e eu queria só dar uma opinião a respeito. De início, eu acho que esses trompetes comprados de iniciante, como você falou, ou que não seja nenhum daquelas marcas que você indicou, que vem com bocal pastel dentro do case, de início, para o iniciante, é o de bom tamanho, né? Claro. Mas, realmente, o que você falou tem toda a razão. Se o cara sentiu que tá evoluindo, que está pegando gosto pela coisa, e que tem um projeto realmente de crescer dentro da música como músico, como produtor, que sei lá o que for, tá? Aí sim, eu acho que ele deve correr atrás, mesmo que for para tocar na igreja.
Claro, O claro. cara tem que investir, sim, no material legal. Bacana. Fala um pouquinho dessa embocadura inserida, por favor. Sim, o lance da. Pelo menos foi o que eu entendi, porque não é uma coisa que se fala muito esse termo. O que eu vejo são pessoas que colocam muito o lábio, tá? Que nem ele falou assim da embocadura inserida, se foi isso que eu entendi, de você colocar Aí, muito ó. lábio para dentro do bocal e dependendo do bocal as pessoas têm a mania de fazer isso aqui, Frois. Elas vão pegar o bocal, aí antes de só colocar naturalmente, como eu faço, colocar aqui, elas fazem isso aqui, ó, e arrumam, tá? Pode ser que seja isso, porque para mim é um termo novo até falar de embocadura inserida. Esse seria um grande problema. Como ele tem um lábio muito grosso e usa um bocal extremamente grande, fica perfeito pro Alexandre tocar, porque por mais que você mexa, que eu não aconselho, acho que o bocal, o trompete tem que ser o mais natural possível. Cara, botou na posição, o som tá bom, acabou. Você não tem que ficar mexendo, as pessoas se complicam. Ai, que o meu dente é torto, ai, que o meu lábio é... Não, coloque e toca. Não fica... Não fica... Porque você... Cara, o instrumento já não foi construído para ser tocado, e você ainda fica complicando. Bota na boca, já era. Eu não faço... Não, cara, ó, colocou, soprou. Não tem muita dificuldade. E no caso dele, como eu te disse, pelo que eu entendi, foi embocadura inserida, foi isso, é o fato de você ter que ajustar. No caso dele que tem um lábio grosso e usa um bocal 1C, vai dar muito benefício, porque como o lábio é grosso e o bocal é muito grande, tem uma profundidade, dá espaço para ele conseguir vibrar dentro do bocal. Isso, dependendo de... A gente não sabe quem toca o quê e que estilo toca, isso depende de uma série de coisas. A maioria das Sim. pessoas que tocam em sinfônicas tem um bocal muito grande e geralmente fundo, seria um C, um e um quarto, por causa de conseguir tocar, ter uma boa sonoridade, uma sonoridade muito, muito grande, entendeu? Então, isso é uma coisa que pode ajudar muito o cara a tocar, o fato dele realmente conseguir ter uma boa sonoridade, que tem muito espaço para vibrar. Eu já não gosto de usar bocal muito fundo, mas é uma particularidade minha pro tipo de som que eu tiro. Agora, Sim. o Alexandre, eu testaria. Cara, a gente tem que pesquisar, nós somos os nossos melhores pesquisadores. Se acha que está resolvendo um C, eu teria um C, um D e um E para teste. Ou teria um C, espero que ele falou um C, deve ser da marca Bach, que a referência do Brasil é a marca Bach. Eu teria três, eu teria um Yamaha, um brasileiro, de uma marca brasileira, qualquer um dos quatro que ele achar melhor, e teria três para fazer teste. Porque no dia a dia, se você não fizer teste, não adianta nada, cara. Ah, exatamente o que eu falei, ó. Quando eu comecei a tocar, eu usava o aparelho, a forma que eu tinha na parte vermelha dos lábios. Eu fiz muito isso, Frois, no começo. No começo da minha carreira, eu tocava assim, ó. Olha a diferença. E o que acontece quando você toca com a parte vermelha, que é a embocadura inserida, com o bocal nessa parte vermelha aqui, ó? É como se você fizesse isso aqui, ó. Sim. Isso atrapalha muito, por quê? Porque você não tem sustentação. Quando você coloca a parte do lábio para fora, você não consegue sustentar ele. Quando você fecha ele, como se você estivesse segurando uma caneta, assim, sem segurar com o dente, com os lábios, assim, ó. E seria o lábio para dentro. O melhor jeito de corrigir isso é pronunciando a letra M. M, M. Você consegue ter mais sustentabilidade nos músculos da lateral, porque não é natural os lábios estarem para fora, e sim tá encaixado, como se estivesse um pouquinho mais para dentro, entendeu? Então a embocadura inserida é exatamente isso. Eu aconselharia a sempre. É difícil, eu demorei um ano para colocar a embocadura no lugar dessa maneira, mas eu colocaria um pouquinho mais para dentro o lábio aqui. Eu faria isso aqui, ó. Tá aqui? Enrola ele um pouquinho para dentro quando for botar o vocal. Não, não, não assim. Isso ajuda muito, porque você não tá pegando na parte vermelha. A parte vermelha é fraca. Se você pensar no sorriso da Mona Lisa, né? Dá certinho. Sim, sim. O Boca problema é de que depois de um véia. tempo, o que acontece no começo é que a verdade é que as pessoas têm muito medo de mudar, Frois, e nós, brasileiros, nós somos muito ansiosos. A gente quer que o negócio aconteça ontem. A primeira semana que você começar a mudar, vai doer tudo aqui. Isso aqui vai doer, cara. Sabe por quê? Porque aqui é músculo, como eu falei no começo. Aqui tem muito músculo. O que acontece? Você vai começar a mudar, vai começar a incomodar, porque o músculo já está acostumado com isso aqui para fora. Quando você muda, o som vai ficar horrível, o centro do ar está completamente diferente, porque mudou. Onde o ar está batendo no lábio, mudou a camada. Você escondeu a parte mole do lábio, né? Tá fazendo isso aqui, ó. O que acontece?
Cara, doeu, sinal que tá funcionando, estuda. Estuda 1 ano, assim. É que a gente quer as coisas pra ontem, entendeu? Não rola. Não rola. Legal, vamos para. Tem alguns comentários aqui, mas eu quero, na verdade, fazer mais uma pergunta, porque vai envolver um instrumento novo aqui que tem tudo a ver com trompete. Eu acho que você já sabe até qual é o instrumento, né? Sim, sim. Vou ver se eu consigo aqui. Aí, ó, é o Ander que botou lá no meu vídeo chamado Flugelhorn, Trompete e Caetano Veloso. Aham. O Ander pergunta assim: Olá, você pode ajudar a respeito da diferença do bocal do trompete para o flugelhorn? Mas com Então, toda certeza. antes responde uma coisa aqui. Eita, cadê eu? Calma aí. Achei, pronto. Responde uma coisa aqui. Trompete e flugel são parentes? São amigos? Que são eles? Essa sua pergunta foi Depois você maravilhosa. fala para mim sobre a diferença dos bocais. Também, lógico. Tá. É um instrumento, é um outro instrumento, né? O flug é um outro instrumento, então, com certeza, ela tem um bocal diferente. Mas fala primeiro isso aí. O que é o flugel? Eu fiquei mais, só para você saber, antes de falar o que é o flugel, eu fiquei mais conhecido na internet e no mundo musical tocando flugel do que trompete. Só para você ver que coisa louca. Os meus vídeos são de flugel na internet, são de trompete. Essa belezinha aqui, ó. Tá? O flugel não é da família do trompete. Já começa aí e fala, olha o que ele tá falando, meu Deus do céu. Não, o flugel, ele vem, ele é mais parecido com uma Maria Chiquinha, com um bombartino deitado, invertido. Imagine se essa campana, olha aqui para mim. Imagine se essa campana aqui fosse para cima com a máquina aqui. É uma Maria Chiquinha. A campana assim, com a máquina assim, tá? A diferença é o flugel, a construção dele ele é totalmente cônico, ela é informação de cônico. O trompete, que está aqui do lado para vocês compararem, não é. O trompete, a tubulação, ela é quase que inteira do mesmo tamanho, a campana, ela não vai crescendo como se fosse um grande tubo, um grande cone. O flugel, desde o começo aqui, ele vai aumentando. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Você vê que ele vai aumentando, 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 como se fosse um V. Ele é mais da família do bombardino e da trompa do que do trompete. Porém, ele sempre foi utilizado antigamente para os caras que iam para a guerra, para chamar. Ele foi utilizado nas bandas militares. Então, e por ser um instrumento muito parecido com o trompete, quando você olha, ele é muito parecido com o trompete, e por também ser em si bemol, as pessoas acham que é da mesma família do trompete, mas na verdade não é. E tem uma grande diferença antes de chegar no bocal. O porquê que o instrumento ele é completamente diferente já começa na produção de som. O bocal, onde está aqui, é centrado o lead pipe do trompete, ele é quase 3 vezes maior do que o lead pipe de flugel. Quando você sopra no trompete, eu vou mostrar o trompete primeiro para mostrar. Quando você sopra no trompete, o som sai daqui, tá? Ele dá toda a volta aqui, ó, para chegar no primeiro piston, para passar por dentro, para daí sair o ar. No caso do flugelhorn, o lead pipe do flugelhorn, quando você soprou, ele já pega aqui a primeira máquina. Pum, pegou aqui, ele já entrou aqui, já passou, ele já saiu o som. É completamente diferente, completamente diferente. São instrumentos diferentes. E são tocados de maneiras diferentes. Daí quando a pessoa me pergunta qual que é a diferença aqui, o cara perguntou, mas qual que é, por exemplo, eu vou soprar uma nota no trompete e no flugel. Esse é o som do trompete. Olha a diferença do som do flugel. São instrumentos completamente diferentes, completamente diferentes. A primeira coisa que você precisa entender é que a gente não pode tentar tocar o trompete da mesma maneira que toca o flugel, porque o flugel, por ser um instrumento maior, automaticamente a ressonância, a caixa de ressonância dele é maior. Vou simplificar de uma maneira que todo mundo consiga entender. Pega uma speaker que todo mundo tem, pequenininha, uma speaker que seria uma caixinha de som, e liga ela aqui no seu quarto e liga um som de carro, que tem aquelas cornetas, aqueles sons gigantescos. A amplificação é diferente. Por isso que não podemos tocar da mesma maneira. Não dá para tocar o flugel como se estivesse tocando um trompete, que vai parecer uma grande imitação do trompete mal tocado.
Porque o flúgel, por ter uma ressonância maior, ele tem um som mais escuro e aveludado. E isso já começa na... Pode falar. Pode falar. Desculpa, termina seu raciocínio. E por Não, isso que termina. até a construção do bocal do flúgel é diferente. O furo do bocal, ele já é cônico, ele não existe. Você pode até encontrar a medida C e D, mas na maioria das vezes, o bocal do flúgel, ele pega quase que lá no fundo do backboard. Ele é muito, 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 muito maior e cônico. Quase que em V, porque esse é um bocal de... Esse aqui é um bocal de flúgel, dá uma olhada no tamanho do furo, na profundidade, ó. Dá uma olhada na profundidade no bocal de trompete. Completamente diferente. É outra coisa, é totalmente diferente. O que acontece? Como o flúgel, ele é um instrumento mais melódico, muito mais escuro, tem um som mais aveludado, já, por causa da construção, por ser um instrumento maior, tem uma campana maior, ele é um instrumento que foi utilizado por solistas, ele não é um instrumento para você ficar tocando salsa, por exemplo. E a construção do bocal já é em V e maior, parece muito, por isso que eu falo que ele não é da família dos trompetes, é muito parecido com um bocal de trompa, que também é em V, para ter esse som mais aveludado. Não, dificilmente você vai ver um bocal de flúgel rasinho para tocar agudo, porque não é a construção do instrumento, não foi feito para tocar agudo. Legal. Eu sinto, quando comecei a estudar, eu tive a chance de tocar o trompete e tocar o flúgel. E, lógico, a digitação é a mesma, então encarei como se fosse um trompete. E a primeira coisa que eu senti é que é muito mais fácil tirar um som bonito no flúgel. Exatamente por essas características que você falou. Não é um instrumento duro, né? Que nem um trompete, que você precisa de uma força muito... Uma força não. Uma velocidade de ar, uma coluna de ar mais consistente. Você pode ter... Pronto, já fez um som no plugin, né? Ele é um som mais fácil de ser feito. E aí, esta é uma pergunta minha, tá? Esta é uma pergunta minha, é uma dúvida minha. Eu escrevo bastante para formações de bandas marciais, e as bandas marciais, muitas delas têm um flúgel dentro da sua grade, né? Cara, eu vou falar para você, eu não sei qual é a função do flúgel dentro de uma banda marcial. Eu não posso encarar, eu sei que eu não posso encarar o flúgel como um trompete. Eu encaro como, assim, eu posso até usar melodicamente ele para fazer trechos musicais de acordo com o sentimento que eu quero que aquela parte tenha, na partitura. Mas geralmente eu uso mais para abrir vozes, para fazer harmonia mesmo, porque exatamente eu não consegui definir ainda qual é a função dela dentro desse conjunto marcial. Você poderia me dar um help aí, uma opinião a respeito? Eu acho que a primeira coisa que você deveria pensar no flúgel, o que você já acabou de dizer na parte harmônica, é pensar nele como contracanto, ou como contraponto. No contracanto vem das bandas municipais, mas os contrapontos de harmonia, porque ele faz melodias lindíssimas. Certo, né? Que ele faz melodias lindíssimas, muito parecido com o trompa, e pelo menos eu vi que tem algumas bandas que não utilizam trompa, né? Eu utilizaria ele como se fosse uma função, essa é a minha opinião pessoal, tá? As pessoas podem não concordar. Eu utilizaria ele como trompa ou como contracanto, fazendo solos contrapostos, e eu usaria muito ele como instrumento de solista, para exposição de solo mais melódicos. Se está tocando na marcha, pam, 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 parou, vai começar um outro movimento de um pedaço de uma música um pouco mais de solo, eu colocaria o flúgel, porque ele ia casar perfeitamente com isso. Existe, que nem o Thomas Christian falou assim, flúgel seria parte de clarineta e flauta? Não, de jeito nenhum, eu não faria. Antecipando bastante aí, eu não faria, e de jeito nenhum, porque vou falar para você o porquê. Porque são coisas completamente diferentes. Você tem um instrumento que pode ser... Ele é um instrumento único de solista, que nem você ter... Eu encaro o flúgel como se você tirasse um oboé de uma orquestra sinfônica e colocasse ele numa banda municipal. Ele é único, cara. É um instrumento solista com uma voz completamente diferente. Você tem um instrumento único. O grande problema
esse é o grande problema. Se você escreve para bandas específicas, você sabe os músicos que você tem, você consegue explorar. Por exemplo, eu participei no festival ano passado em Portugal com o grande maestro Tiago Correia, lá de Viseu, que a banda dele foi cobaia de um encontro internacional de cursos para maestros, com um grande maestro da Espanha. E tinha alguns trechos que ele explorava muito, alguns trechos muito mais parecido com o Flugel. E por que eu lembrei isso? Que eu lembrei que tinha uma parte que ficava lindo no Flugel, mas lá era escrito para trompete, pô, ficaria lindo isso pro Flugel e tal. Ele escrevia para aquela banda, para aquele grupo. E não tinha ninguém que tocava Flugel lá. Eu tava como primeiro trompete, não tava como Flugel. Então, se você escrever específico, sabe o músico que você tem na mão, você ganha o triunfo de cara, você vai ganhar o campeonato de qualquer outra banda. Porque dificilmente você tem um cara específico que toca flugelhorn. Então, se você tem um moleque que tá tocando trompete e vai tocar pro flugel, você vai perder seu tempo escrevendo um solo para ele, que ele vai tocar igual toca o trompete. Qual que é o principal objetivo de escrever uma composição para uma banda? Que no final, o resultado dessa composição sonora atinja o público. Esse é o final. Sim. Nossa, que som é aquele? Que instrumento esse instrumento gordinho aí? É o flugelhorn. Fiquei encantado. Pronto, você atingiu o objetivo. Se você coloca com uma parte de clarinete e flauta, vai sumir. Se você colocar como segundo trompete, ele vai sumir. Mas se você colocar como contraponto, vai substituir talvez uma trompa, uma maré chiquinha, um bombardino, um eufônio. Mas se você colocar ele como solista, você utilizou ele da melhor maneira. Essa é a minha opinião. Não, legal, legal, bacana, bela opinião. Tem mais uma pergunta aqui, não sei se o Leonardo já se foi, mas a gente estava conversando sobre o bocal, né? Sobre os tipos de bocal. Aí ele falou, vamos ler junto. Eu toco com um bocal mais fechado, quero pegar um bocal mais aberto. Tem algum exercício específico para eu me adaptar logo? Responde rapidinho. Então, Leonardo, porque a gente Leonardo, a mesma resposta que eu dei das outras coisas, cara. A adaptação para qualquer tipo de vocal, no mínimo 2 semanas. No mínimo, para você começar a se adaptar. A primeira coisa que você precisa entender é que você vai perder tessitura do nada. Você mudou de vocal, mudou tudo, não está acostumado com a vibração, coluna de ar e conforto, você vai perder. Se você quer pegar um vocal um pouco mais aberto, eu estudaria muitas escalas cromáticas, todas as escalas maiores, porque você começa a achar nota no instrumento, você vai descobrir o que está falhando, o que não está, e faria isso tudo muito piano, sem forçar nada, para que o fluxo, tanto de embocadura quanto de ar, você consiga se adaptar melhor e o cérebro consegue... Não existe diferença em tocar 5 fortes e tocar 5 pianos. O cérebro vai gravar da mesma maneira. Por isso que eu não entendo porque o trompetista toca tudo forte. Então, estuda muito piano, que você vai forçar menos, e a sua memória muscular vai identificando que você está com um novo material na boca. Isso é a melhor dica que eu posso te dar. Tudo muito piano e sempre prestando atenção na afinação de cada nota, porque você mudou o vocal, muda o jeito de tocar o instrumento. Legal. Cara, tem uma pergunta aqui bem ousada desse rapaz aqui, ó. Arthur Barros. Fala um pouco sobre notas longas. Tá. Na verdade, o Arthur eu conheço. Ele tá num grupo meu do WhatsApp, do Aprenda Trompete. Inclusive, Frois, convidar o pessoal, com todo respeito a você, seu canal, sei que você também tem curso de trompete, mas amanhã eu tô abrindo um curso chamado Aprenda Trompete. Tô abrindo para iniciante, porque tá começando do zero, que o próximo tópico seria nota longa, e até agora eu não falei, por isso que ele tá perguntando aqui. O lance de nota longa, eu acredito que a nota longa, ela é como se fosse, sabe aqueles filmes que tinha Lagoa Azul, que você tem uma fonte inesgotável de natureza, de água. Se você não respirar, você morre. O professor Paidete falava isso. A nota longa, para mim, ela é o maior combustível, é como se fosse um tratamento em alta velocidade, homeopático, sem você precisar ir na farmácia. Porque qualquer problema que você tiver na boca, no lábio, na respiração, a nota longa ela corrige. O porquê que a nota longa corrige? Que as pessoas não entendem. Até eu vivo falando e o pessoal não entende. É o que eu falei do carro em baixa rotação. Como você está trabalhando sempre no mesmo posicionamento, vou tocar rapidinho aqui uma nota, o dó. Os músculos são obrigados a manter uma certa tensão
sem forçar muito os lábios, sempre na mesma posição. Então, as notas longas, elas vão te ajudar na sonoridade, vai te ajudar em resistência, vai te ajudar futuramente a ter uma boa base pro agudo, porque você está fortalecendo o músculo, que nem você estiver na academia. Só que tem um grande problema. Um comprimido de remédio, de 8 em 8 horas, ele te ajuda a te curar. Se você tomar 10 de 8 em 8 horas, você morre. Acho que é aí que as pessoas confundem. Nota longa não é para tocar toda hora e 20 horas. É um pouquinho por dia. Faz ali 10 minutinhos, passando por todas as notas, principalmente as graves, que é difícil de afinar. Faz um pouco de nota longa. Respira sem atacar, sempre pensando em fluxo. Como se fosse um compressor. Nada de tá, não. Dó, si, lá, até o Fá sustenido, para corrigir afinação, para corrigir sonoridade, para corrigir a entonação da nota e o principal, fortalecer esses músculos aqui, ó, que seria a barba, o bigode que é lateral. Ninguém se preocupa com isso, os caras só querem tocar agudo. Sem isso aqui funcionar, não adianta. Os lábios não fazem nada sozinho. Então a nota longa, os benefícios, cara, se eu pudesse, eu faria um curso só de nota longa, Fred. Só falando sobre nota longa. Porque é o que eu estudo diariamente, cara. Eu estava gravando sobre esse assunto hoje. Que legal. Estava gravando sobre esse assunto hoje. E não sei quando vou postar, mas vou editar primeiro bonitinho, para deixar legal, e jogar lá no meu vídeo. E uma coisa que você falou, que eu falo, e até faço uma brincadeira no meu vídeo, que nota longa é um remédio até para dor de cabeça. Pô, cara. Né? Então... porque realmente ele soluciona muitos problemas de um músico trompetista. E não só o trompetista, né? Qualquer músico de metal, né? De metais, sopro de metal, ele soluciona, né, esse problema. Uhum. O seguinte, depois você me coloca nesse seu grupo para eu poder vender meus produtos lá também. Porra, bicho. Frois, nós sabe qual que é o nosso papel, Frois? A gente tem um papel importantíssimo ainda mais a gente online, a gente está ajudando pessoas com toda certeza. Eu tenho um grupo do WhatsApp que, se você vê um anúncio no meu Facebook, clica no link, que vai aparecer para você, para todo mundo, tá aberto lá. E eu também te jogo, depois você me manda inbox no meu WhatsApp, que chama-se Aprenda Trompete, no qual você tem que escrever lá, cara. Eu acho assim, uma coisa que as pessoas ainda não entenderam, Frois, eu sempre falo isso para os outros trompetistas. Nós somos formadores de opinião e nós nunca seremos concorrentes, porque tem gente que gosta do Frois explicando, tem gente que gosta do Dudu, tem gente que vai gostar do Arthur. E é muito legal que tem bastante gente falando da mesma coisa. As pessoas acham ruim, sabia, Frois? Tipo, tem 10 caras falando sobre trompete. Isso é muito bom, porque todo mundo ganha, cara. Senão eu não estaria aqui. Eu poderia muito bem falar assim, se eu tivesse aquele probleminha que muita gente tem chamado aqui, bem no peito, chamado ego, eu não estaria aqui falando pro seu canal, eu estaria falando no meu. Os caras não entenderam ainda, Flores, que isso aqui é muito importante para nossa comunidade. Porque eu estou esclarecendo dúvidas, você vai estar esclarecendo dúvidas para muita gente, cara. Eu acho que isso aí é importantíssimo, cara. A gente tem que se ajudar sempre. A minha cabeça tem mudado muito ao longo dos anos. Talvez quando eu era adolescente, estava começando na música, talvez eu pensasse diferente. Não, eu sou trompetista, eu sou foda. Muita gente pensa isso quando está começando. Hoje, cara, a gente pode impactar a vida de muita gente. Eu achei muito legal quando eu vi que você tem apostila de trombone, de trompete. Cara, é isso mesmo, você está ajudando pessoas, cara. E as pessoas não sabem, Frois, o trabalho que dá para escrever esses materiais, né? Para colocar nossa experiência no negócio. Putz, bicho. Então, um trabalho absurdo, cara. Então, assim, eu acho... Por isso que você lembra que eu te falei, Frois, estou feliz da vida de você ter me convidado. Porque eu realmente fiquei muito feliz. Falei, cara, é um cara que pensa que nem eu, que tá pensando em ajudar as pessoas, bicho. Olha quanta gente a gente tá ajudando hoje. Isso é muito legal, cara. Falar em quantidade de gente que está ajudando hoje, a gente chegou ao recorde de live aqui. Um pico de 20 pessoas. É a primeira vez que acontece lives. O pessoal está curtindo pra caramba, bastante comentários. Você deve estar vendo aí ao lado. Estou vendo aí na lateral. Bastante comentários, a gente bastante participativa. Claro. Eu vou continuar aqui. Cara, a gente já está falando quase 1h30. Você quer falar mais? Frois, estou à disposição. Tem pergunta aí, vou respondendo. Eu não tenho nada para fazer hoje, só minha água que está acabando. Daqui a pouco eu vou encher mais de água. Bora lá. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos mais 10 minutos, tá? E aí a gente deixa pra galera. Se a galera quiser que a gente converse mais,
Mete aí, ó. Não para agora, não. A gente quer mais, não sei o quê. Só que tem outra coisa também. Não, tem que começar. E outra coisa também, tem que se inscrever no canal, tá? Apertar a sinetinha. Inscreva no canal do Frois aí, compartilhe o canal do Frois. Acabou de falar que nós somos uma comunidade. Então, ó, um ajuda o outro aí. Claro, com certeza. No canal aí. Compartilhar para os amigos, comentar, curtir, fazer tudo que você já sabe que deve fazer, beleza? Sim, então vamos lá. Quer que a gente fale mais? É só escrever aí. Ó, vou. Depois, Frois, joga seu link aqui também na conversa, joga o link da sua apostila para o pessoal comprar, Frois. Tem bastante gente nova aí. Ah, sim, com certeza. Calma aí, cara, tô tentando tirar uma bagaça. Não, tranquilo, aqui. tô aqui tranquilamente. Tô aqui respondendo você, tô de boa. Ah, pronto. Pergunta, vamos lá. O Leandro Torres perguntou lá no meu vídeo as notas do trompete aula 1, e eu achei massa essa pergunta, cara. Olá, sou iniciante do instrumento, tenho uma dúvida. Além da rigidez dos lábios para diferenciar dó e sol, existe algum som diferente que a boca precisa soltar? Ou sai apenas o sopro da boca em todas as notas? Valeu pelos vídeos, ajudam bastante. Você acabou de falar isso aí. Cara, é interessante essa pergunta pelo seguinte. De início, a gente pode até pensar que é a rigidez da boca, né? A rigidez da boca que vai fazer, por exemplo, os exercícios da flexibilidade. Mas a gente sabe que não, a língua que é quase toda protagonista dentro desse processo, mas mesmo assim, existe uma coisa diferente nos lábios que acontecem que ajudam a língua a produzir esses saltos de quintas, de oitava. Outra coisa também é o seguinte, é muito interessante um aluno, até a gente que está distraído, claro, assim, não está nem prestando atenção, de repente você quer tocar a nota dó, pensa na nota ré, e aí a bagaça não rola, não sai, o som não sai. E aí você percebe que, sim, cada nota tem um som, tem uma vibração labial diferente. Sim. Fala um pouco a respeito disso. Cara, esse é um assunto muito legal falar sobre isso. Porque... Fala você. Eu achei muito legal, Frois, porque o pessoal está fazendo uma pergunta muito inteligente, que parece boba em princípio, mas não é boba, não, é muito inteligente. Porque eu vou falar para você o que acontece comigo. O grande problema de errar notas. Sim, o grande problema de você errar nota, a primeira coisa é você, de cara, você não está concentrado. A concentração é muito importante. Por isso que daí entra uma outra coisa, exercícios de buzzing, que você faz não somente com o... Você tem uma pecinha aqui, tem? Com o bocal, mas você pode usar uma pecinha, por exemplo, como essa, depois eu falo um pouco, que você começa a identificar no cérebro as notas. É óbvio que o que ele falou tem tudo a ver com o lance. Existe alguma outra nota que... Primeira coisa, o lábio não faz nota nenhuma. É a passagem de ar no bocal, tá? É que faz o som acontecer. Quando você começa a pensar numa nota e ataca a outra, existe um grande problema das pessoas que não conseguem escutar. Existem dois tipos de trompetista. O trompetista que toca com consciência e sabe que onde está o ré, ele memoriza e pá, toca o ré. E existem trompetistas que usam a ajuda do trompete para achar as notas. Eles falam, o que você está falando, Dudu? Fá. Ah, o Fá você tem que apertar um. Não, meu amigo, o Fá tem que estar aqui primeiro. Mas a pessoa faz isso aqui, ó. Ela procurou a posição do instrumento com a quantidade de ar necessária, ou seja, a pessoa está roubando do instrumento para achar a nota. Ela faz o Mi, daí, geralmente acontece isso, né? Não. Não é? A pessoa está procurando.
Por isso que eu tenho uma super dica para que não aconteça isso, de você ter dificuldade de tocar do dó ao sol. Se você não tem um piano, um teclado Cássio na sua casa, de R$ 150, pega o seu telefone, que com certeza todo mundo que está aqui, a maioria, pode até responder, está assistindo pelo smartphone, pelo celular. Baixa um aplicativo de piano, qualquer piano iniciante, vai ter um tecladinho. Vou entrar agora que eu acho, gratuitamente no Play Store. E aí o que você vai fazer? Você vai tocar ali, dó, que seria o si bemol do piano, si bemol, e vai cantar junto ou tocar. Tô dando um exemplo. Porque não, você não vai mais ter esse problema. Você vai saber onde está o dó e onde está o sol. E isso não te custa 5 minutos por dia. Não te custa 5 minutos por dia. Você descobrir onde é que estão as notas e a partir daí você conseguir tocar ela primeiro com o buzzing ou com o aparelho, se você tiver um aparelho, ou o que isso aqui chama free buzzing, ou se você tiver ou somente no bocal. Porque o som, se você entender que o som não está no bocal, a pergunta dele já está respondida. O som está aqui. É que a gente quer tudo fácil, essa que é a verdade. No final das coisas, a gente quer, tá tudo ali. Não, cara, tá aqui, ó. Eu assisti eu acompanho o Flávio Gabriel, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas eu leio tudo e vejo tudo que ele posta na internet, acompanho todo o trabalho dele. E uma coisa que ele falou que eu acho sensacional, que na verdade a nota é uma resposta do que a nota, deixa eu lembrar como é que ele falou. É uma resposta da vibração do ar, até mesmo do trompete. Então você não precisa. Tá entendendo o que eu estou falando? Claro. Então a nota não está dentro do trompete, mas o seu lábio vai vibrar de acordo, entendeu? Com a vibração do instrumento, e aí a sua boca vai vibrar em resposta disso. É mais ou menos, você entendeu o que eu falei? Sim. Entendi. Eu acho que o pessoal de casa entendeu também. Flávio Gabriel é um grande gênio, um grande trompetista, um grande amigo também. Já tive a oportunidade de entrevistar ele no meu canal, falando sobre várias coisas. Eu assisti. É um outro pesquisador também, né? Eu acho que, na verdade, se a gente fizer uma listinha... Só para terminar meu raciocínio. E isso é muito do que você acabou de falar. Né? Então, os lábios vibram em resposta a alguma coisa. Não é o instrumento que faz, mas é o ar, é o lábio, é o próprio corpo vibrante, que é o instrumento, né? É um conjunto só. E tudo começa aqui, realmente. Né? Até foi o exemplo que eu dei. Você está lá distraído, pensa em Dé, pensa em Ré, toca o Dó, não vai sair o som mesmo. Vai sair, você vai procurar, onde que está esse som? Aí até você... acordei. Né? É tudo uma resposta aí. Legal. Vamos para a próxima pergunta? Bora lá. Vamos lá, próxima pergunta. Eu acho que é por aqui só, cara. As perguntas que eu tinha que passar para você são basicamente essas. Tem mais uma só que eu acho legal, que é da Karen. Vou compartilhar aqui para a gente. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou passar também. E aí a gente encerra, beleza? São mais 2 perguntas, ok? Claro, tô tranquilo. Pode ser, tô aqui a noite inteira. Bora lá. A Karen Almeida, não tem o nome do vídeo, mas ela também postou lá no minhas primeiras aula de trompete 1, já não lembro mais o nome do vídeo, mas é a primeira aula do trompete que eu tenho lá. Olá, eu estou pensando em aprender trompete, porém eu tenho algumas alergias que me provocam crises de falta de ar, uso bombinha e algumas medicações, venho melhorando quanto a essas crises. Você acha que isso me impede a tocar? Cara, junto com essa pergunta, e você já falou, por exemplo, do aparelho, né, dos dentes, então já junta essas duas numa coisa só.
porque são duas dificuldades externas, né? Um é um problema de saúde respiratório, e é incrível porque a gente precisa da respiração plena para poder tirar o som do instrumento, e o outro que está diretamente ligado aos lábios, porque os dentes atrapalham os lábios, cortam, machucam e são incômodos. Fala um pouquinho a respeito disso para a gente, por favor. Tá, bom, primeiro que eu queria falar para vocês que isso tem a ver com a minha experiência profissional. Eu não sou médico, então deixar bem claro pro pessoal de casa que, de acordo com as pessoas que eu tenho trabalhado, com os alunos que eu tenho trabalhado e com colegas de trabalho mesmo. Eu tive, no meu último contrato que eu fiz há pouco tempo atrás nos Estados Unidos, um trombonista que tinha asma e tinha muitas crises de respiração, e que a música atrapalhava, não, a música veio a colaborar, ajudar ele a ter uma respiração mais contínua e mais equilibrada. O fato dele ter que fazer muita respiração e trabalhar muito a concentração. Ele fazia exercícios de yoga, de relaxamento antes de começar a tocar. Então, quando era uma coisa muito louca, porque ele não tinha crise enquanto ele tocava. Tipo, ele teria um show à noite, ele não ficava ansioso, ele tocava, para ele ter que sempre respirar compassadamente e metricamente de uma maneira correta. Isso diminuía as crises de asma dele, mas eu estou falando que eu não sou médico, isso é uma coisa que eu vivi com trombonista com esse problema, e que, na verdade, se acabou não virando um grande problema. Eu tenho 2 alunos que têm asma também, têm problemas de respiração e usam as bombinhas também, e que estudam bastante respiração, e quando estão tocando não tem crise. Eu não sei explicar qual que é o milagre, ou qual que é a técnica científica para isso, o que é, mas que o fato, eu acredito que seja o fato de você ter que, por causa da música, você é obrigado a contar, você é obrigado a respirar de quantos em quantos tempos, quando você faz a respiração de 4 em 4 tempos, quando você para, eu acho que ele te organiza na respiração, por isso que pode ajudar bastante. E você trabalha mais o aparelho respiratório também. Pode ser que tenha algum tipo de bug nesse meio tempo que faz que você não tenha crise, mas eu não sou médico, essa é a primeira situação. Quanto ao aparelho, existe... isso é muito complicado, porque existe dois meios aí. Eu vejo pessoas que tiveram muitos problemas quando colocaram o aparelho, e quando tiraram o aparelho, nunca mais voltou a ser a mesma pessoa, e tocou muito mal e acabou. Tem gente que até desistiu de tocar trompete. E eu vejo gente que toca com um aparelho. Tinha um amigo de Portugal que fazia naipe comigo numa das bandas filarmônicas, que não tinha problema nenhum. Ele colocava uma massinha, essas massinhas plásticas ou de borracha, e, cara, e é inacreditável o som que esse cara tocava no trompete. Falava que simplesmente não sentia nada e tocava muito bem. Porém, eu não sei o que vai acontecer quando ele tirar o aparelho. Porque automaticamente, quando você toca o aparelho, você está preenchendo um espaço de apoio aqui em cima dos lábios para segurar toda essa parte aqui da musculatura, embocadura. Quando você tira, sobra o espaço quase que de, sei lá, 1/4 de centímetro, não sei dizer, mas sobra um grande espaço, o que vai aumentar a quantidade de ar na boca e os músculos vão sentir. Imagina que o músculo está... Vou dar um exemplo. Imagine que você tem isso aqui, eu tô com uma tampinha aqui, e os músculos estão sempre abraçando aqui, abraçando isso aqui o tempo todo, você está tocando. Aí você tirou, sobra uma folga aqui do dente para onde o músculo está pegando. Pode mudar completamente a musculatura. Não sou dentista, não sou médico, estou dando a minha opinião. Então, isso aí é coisa que você precisa testar, tanto com o aparelho. Aparelho, quem tem muito problema e sente muita dor é quem está forçando. Começa a forçar para tocar, é óbvio, você sente dor. Tem um monte de metal dentro da sua boca. São os bright, né? Claro que dói. Imagina, é uma coisa que é normal, natural. O problema é quando você tira, porque daí quando você tira para acostumar, é como se você começasse do zero. Quanto à respiração, é... Eu te falei, não sou médico. Eu tive casos de pessoas que se dão bem. Eu não vi nenhum caso que a pessoa teve mais problema. Agora, aí é questão de cada um, né? É difícil, né? Ó, o Marcos Batista dos Santos, ó, ele colocou ele é fisioterapeuta, ele botou uma explicação aí, ó. Os instrumentos e o de sopro vão ajudar na reexpansão pulmonar e na expiração prolongada. Então tá aí o milagre que você estava procurando. Sim. É cientificamente explicado. Muito bom, muito bom. Legal. Eu também eu tive uma aluna que tinha grave problema de asma, ela não podia sair de casa sem a bombinha, e é trombonista. E ela tocava muito bem, tocava notas agudas muito bem, assim, ela era uma boa
estudante de trombone, né? Uma boa música do trombone. Sim. Cara, vou mais uma pergunta aqui, a gente encerra por hoje. Claro. Tá? Eu acho que essa pergunta, ela é fácil de responder, mas é uma dúvida que muitas pessoas têm. Por que eu não consigo ler partitura rápido? O que eu tenho que fazer? Cara, eu também quero falar um pouco a respeito. Mas fala você. Para mim, tanto faz. Não, fala você. Primeira coisa você é o cara Primeira coisa que eu acho o seguinte, nessa pergunta, aí já tem vários paradigmas que muita gente pergunta para mim, inclusive tem aluno, cara, que tem a cara de pau de me mandar frase, professor, como é que lê o segundo compasso aí? Pô, bicho, vai estudar, velho. Toca pra mim aí, não vou tocar pra você não, irmão. Pô, eu fiz minha lição de casa, você não fez a sua? Eu acho o seguinte, antes de você ler uma partitura, você precisa entender os elementos básicos de teoria musical. É o que eu falei, as pessoas querem pular etapa. Se você não sabe o que, acha que aquele clave de sol ali é só apenas um desenho, ela tem uma função de estar ali. O 2x4, 3x4, 4x4, fórmula de compasso, tem que entender tudo isso. Para ler rápido partitura, você precisa estudar. O que é estudar? A primeira coisa, se você não lê e quer ler rápido uma partitura, porque eu fico na minha cabeça aí, essa pergunta tem uma segunda pergunta oculta. O cara não consegue ler partituras, não consegue ler partituras com ritmos difíceis, não consegue ler um 6x8. Não é porque ele não consegue ler, pegar e tocar de primeira vez, que isso seria uma outra pergunta. Ler partituras é como você aprender qualquer habilidade. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Vai pedalando, né, tira uma rodinha, você toma uns 40 capotes que fica com o joelho tudo ralado pro resto da vida, e aí você nunca mais esquece. Sabe por que você não esquece? Porque você não quer cair. Não é porque você não esquece porque você gosta de andar de bicicleta. Você não quer cair de cara no chão, cara. Então você aprende muito rápido. Com a partitura, o sistema é o mesmo. Você estuda passo a passo, lentamente, como eu fazia as aulas lá antigamente, há 20 anos atrás. Nota por nota, nota nas linhas, notas nos espaços, o tá dos ritmos do Pozzoli. Tem que estudar. Porque quando você pega uma partitura, você lê ela rapidamente se você fez o trabalho de casa. Se você não estudou, não passou pelas aulas de teoria, de saber a altura das notas, onde estão as notas dos espaços, onde estão as notas nas linhas, forma de compasso, quanto vale cada figura, a colcheia, semicolcheia, a pausa, você nunca vai ler rápido. Então, isso aí, para mim, na minha opinião, é uma pergunta completamente oculta. Agora, além de primeira vez pegar e já sair tocando, isso é um outro exercício. Isso aí é outra coisa. Não sei se eu respondi. Não, eu acho que é isso mesmo. Aí, se você respondeu ou não, o Edson que vai Aí tem duas questões, né? Se é uma resposta que ele gostou de ouvir ou não, né? Cara, na verdade é o seguinte, eu costumo dizer que eu tenho várias pessoas que me amam e várias pessoas que me odeiam, porque eu falo o que eu penso, cara. Eu falo o que eu penso, mas é porque não tem segredo. Desculpa que eu bati no computador aqui. Não tem segredo. A vida é de um jeito só. É o que eu acabei de falar. O Edson, já viu? Ele gostou, senão que ele entendeu. Sabe por quê? As pessoas nos perguntam por que a gente aprende a andar de bicicleta tão rápido. Todo mundo acha que porque gosta de andar de bicicleta, porque não quer cair com a cara no chão, cara. É tão simples. Eu não queria cair com a minha cara. Eu aprendi rápido. Não, deixa eu aprender aqui a me corrigir aqui, senão eu vou cair com a cara no asfalto. E é mais ou menos isso, cara. É meu jeito, bicho. Sei lá, espero que o pessoal aí não tenha levado a mão, mas é o meu jeito de explicar. Assim, eu dando aula nessa minha vida toda profissional, né, que são também mais de 20 anos lecionando música, o que eu deparo é o seguinte, e observando outras pessoas dando aula e ouvindo as outras pessoas, os testemunhos, né, de outras pessoas, eu fiz aula com fulano e não sei o quê, e um pouco também da minha época, eu penso também um pouco da minha época de quando eu fui estudante e tudo mais, o que eu observo, o que eu vejo que isso pode acontecer com ele, né, ele não consegue ler rápido, é que a forma de estudar, não é a forma de estudar, é a forma de aprender. E aí a forma de aprender tem a ver muito com a forma de estudar. É tão bitolado, por exemplo, no nome dos bois, que não são os bois que vão fazer você tocar. Não é o nome do boi que vai fazer você tocar. Né? Então a gente fica tão assim, não, porque a semínima,
e depois vem a mínima, e depois, qual que é mesmo o nome? É a colcheia, e a gente fica tanto tempo pensando nos nomes e esquece que o importante é o som, não é o nome, não é a figura, Exatamente. não é... Então, isso atrapalha, cara. Então, você... Primeiro, eu aboli faz muitos anos. Eu sei que eu posso estar errado, mas eu posso, já que eu dou aula de iniciação musical, e muitos dos meus alunos, eu tenho muita rotatividade, então fica 1 ano, 2 anos no máximo comigo, e aí saem. E se chegar 1 ano, 2 anos, e estão tocando bem pra caramba, eu já, você não tá mais aqui, você vai para outra escola porque você tem futuro, Vai vai para voar, né? vai para São Paulo, vai para São José, procura um professor particular, não sei o quê, e aí eu já vou encaminhando a pessoa para a continuidade dele. Não dá nome. Então eu falo, essa bolinha aqui é o Mi, é o máximo que ele precisa saber. Exatamente. Então, essa bolinha vale um tempo. Acabou. Não Acabou, precisa né? Eu penso igual você. Exatamente. Essa bolinha, tá vendo esse pauzinho aqui? Esse pauzinho não tá juntando essa outra notinha? Então é meio. E como que é o meio? Bate o pé assim, bate o pé assado. Acabou tudo. Você não precisa saber que é a colcheia, que é a metade da semínima, que é a metade da mínima, que é a metade da semibreve. E não... para. Eu faço, cara, é muito legal você dividir isso. Isso é loucura, porque é bolinha. eu penso igual você. É bolinha. Muito legal, sabe o que é mais legal que eu observei? O nome das notas. Eu estou falando das figuras, né? O nome das figuras rítmicas. Em espanhol, você sabe muito bem, é negra. É negra, acabou. Não é semina qualquer coisa. É negra. E aqui vale 4 tempos, é branca. Acabou. E aí, bora lá, né? É olhar e observar e pronto, já era. Clave, por exemplo, para a gente, clave é uma palavra tão estranha, né? Sim. Que se a gente procurar, a gente vai saber que significa chave. E aí, se a gente pensar no Papa, por exemplo, a gente vai... por isso que é conclave, porque é com chave. E aí tem toda uma história que explica o termo. Então, a gente é maluco nisso, de ter uma história para explicar um termo. Sim, agora, é tudo mais simples, né? O que é clave em inglês? Tem clef, key, ou que você tem key ou clef, você pode usar o que você quiser. É chave! Já pronto, já diz o que é. Né? Não tem meia volta. Né? Como a semibreve eu não sei falar inglês, mas é inteiro, a tradução é inteiro em inglês. Não é inteiro, pronto. A gente tem como costume ter o inteiro 4 tempos. A gente viu, inteiro, 4 tempos. Não tem mais nome, não tem mais nada. Né? Então, eu acho que essa habituação é que atrapalha a gente a ler partitura rápido ou estudar música. Muito mais simples, né, Freud? Desistiu por conta disso. Eu acho que é muito simples, né, cara? São 5 linhas, os espaços, decorou ali quando o valor de cada nota e acabou, né? Eu não tenho muita dificuldade. Eu penso igualzinho a você. Na verdade, eu acho que você está muito certo. O fato de muita gente... primeira coisa, as escolas tradicionais de colocar um método de 300 páginas para você aprender o porquê que antigamente se fazia as notas de tal tempo que vale a metade. Isso acabou com muito músico frustrado, na verdade, né? Por isso que as pessoas não aprendem, né? Com certeza. Cara, antes de encerrar aqui, claro, quero compartilhar isso aqui com a gente do Kleber Santos. Só gratidão por toda essa informação que vocês estão dispondo. Não conheci o Froz, mas já me inscrevi no canal. Queria muito que a cultura do trompete se espalhasse. Kleber, e não só foi o comentário dele, mas de outros também que curtiram pra caramba. Eu também curti, foi super gostoso. Foi bom mesmo que virtualmente a gente se rever aí depois de tantos anos. E vi que não mudou nada, né, Froz? Essa é a verdade, continua igual, meu bicho. Foi uma honra, foi um prazer aqui estar nesse bate-papo de quase 2 horas aí. Cara, eu agradeço, viu, Froz? De coração pelo convite. Galera, quero agradecer todo mundo que participou, o Alexandre, o Edson, o Kleber,
o Saulo, que agora botou um recadinho aqui no final, o Marcos, toda uma galera que participou aí. Quero agradecer também. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, faça que nem o Kleber, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. Dudu, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Cara, quero agradecer o convite de estar podendo tirar dúvida do pessoal aí. Obrigado, pessoal que veio, que eu acabei jogando nos grupos. Quem já é do canal, obrigado também por estar aqui. Frois, primeiramente você pelo trabalho que você tem feito, cara, de verdade. Eu fiquei muito feliz. Eu sempre passei pelo seu canal. Quando eu comecei a ver várias coisas, eu falei, olha, o trabalho que você está fazendo está impactando gente que, cara, que às vezes está lá no sertão de algum lugar e não tem, às vezes não tem esse conhecimento, não tem como chegar. Eu sou um cara que eu estava muito mais no Instagram, assim, eu sempre trabalhei muito no Instagram. Agora que eu estou vindo mais pro YouTube e comecei a cuidar do meu canal, porque eu acho importante, porque aqui é uma grande biblioteca, fica aqui guardado para as pessoas. Isso é muito legal, saber que você coloca uma coisa que daqui 10 anos vai estar aqui para o cara consultar. Eu não acredito que o que nós falamos aqui hoje vai fazer um cara tocar, não vai, mas vai dar um direcionamamente absurdo. Sim. Sabe, para o cara chegar e falar, olha, então eles falaram isso, pô, então, são 2 professores ali que têm 20 anos de experiência, a gente não está brincando com a vida das pessoas, a gente está falando da nossa experiência, isso é muito importante. E a gente está aqui, ó, quase 2 horas, nunca fiquei tanto tempo numa live, por mim eu ficava mais 5 horas, porque está muito legal, é natural. Isso é legal, quando a gente passa as coisas naturalmente para as pessoas, isso não tem preço, cara. É isso, obrigado, Fred, pelo convite, estou à disposição, quando quiser fazer outra, é só me chamar. Vai ser em breve, cara. Eu acho que deu tão certo, tão legal, que com certeza. Se você estiver à disposição, se estiver afim, bora lá. Cara, do jeito que você me falou e com pelo menos um tempinho para me agendar, estão aqui, que eu falei, estou à disposição. Porque eu também uma correria maluca, né? E tem muita coisa acontecendo, cara. Estou muito feliz, É isso, obrigado mesmo, pessoal que compareceu e você pelo convite. Valeu, obrigado. Então, mais uma vez, reforçando aí pro pessoal, se inscreva. Todo mundo já sabe, né? Curte, aquela parada toda. Obrigado mais uma vez, Dudu. Obrigado eu pelo convite. Vou encerrar aqui, mas continua na sala, não foge não. A gente conversar um pouquinho depois. Claro, tá claro, vou continuar aqui, bebendo uma água. Tchau, galera. Um grande abraço. Pessoal, um grande abraço para vocês todos aí. Até a próxima. E tchau.